nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Chame no WhatsApp 19 989 89 35 26. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 49 minutos. Claudinei Corsi. Oito da noite, mais 49 minutos. Olá, um grande abraço a você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado a você que continua com a gente e que esteve até agora na Hora do Bugre. Agora abrindo a jornada esportiva para Guarani e Santos. A bola rola 21h35, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, e você vai acompanhar aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Guarani, uma grande noite de esporte junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Guarani vem com tudo para tentar aí a sua primeira vitória no Paulistão Série A1 2023. Haja vista que o Guarani perdeu na estreia para o Santo André 1-0. Já o Santos vem de vitória e procura a sua segunda vitória, jogando agora no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com o gramado muito bom, como disse o Wagner Ferreira na Hora do Bugre,
com novas placas de publicidade, com um placar eletrônico novinho também. O Guarani, então, vai tentar, através do seu técnico Moser, reverter e vencer a partida. Daqui a pouquinho a bola rola 21h35, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E por aqui nós falamos em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 8 da noite, mais 52 minutos. A partir de agora eu vou girar os primeiros e principais destaques desta jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Você que nos vê através do Facebook, também através do nosso exclusivo e único canal do YouTube agora, o Futebol Interior. Muito obrigado por você se inscrever, acionar o sininho, compartilhar com os amigos o nosso canal no YouTube e no Facebook. Você já sabe, mande a sua mensagem através do Face, do YouTube e do nosso WhatsApp 98989-3526 à sua disposição. E eu começo com o primeiro destaque, a primeira manchete do Bugre. Vem com ele, Albert Cavalcante. Albert, mais uma vez, boa noite, muito bem-vindo à Jornada Esportiva, o primeiro destaque do Guarani, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. Será a estreia do Guarani em casa nessa temporada, hein? No primeiro jogo do Paulistão, o Guarani foi derrotado pelo Santo André por 1-0 no estádio Bruno José Daniel. A atuação da equipe não agradou ao técnico Mozart. O comandante Alviverde disse que o time passou longe do que ele imaginava. O Bugre está na segunda colocação do Grupo B, que também conta com São Paulo, Mirassol e Água Santa. E a novidade do jogo de hoje, o volante colombiano Richard Rios, desfalque na estreia por conta de uma contratura muscular, está recuperado e está entre os 11 titulares na partida de hoje, Claudinei Corsi. Legal, e já que você falou que o Richard, que não é Mark, mas que é Rios, vai jogar, venha com a escalação do Bugre, então, no pique do rádio, Albert. Gostei dessa, hein, Claudinei Corsi? Bem bolado, como diria o nosso professor Silvio. O Guarani vem definido, escalado assim: Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão e Castan. Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí então o Guarani definido para pegar a equipe do Peixe e o Santos, hein? O Albert Cavalcante diz aí o destaque do Peixão da Vila. O Santos foi o único dos 4 grandes do estado a iniciar a temporada com uma vitória, que conquistou diante do Mirassol por 2-1. Os gols do Peixe foram marcados por Marcos Leonardo e Lucas Braga. O técnico Odair Hellmann pode mudar o seu sistema tático para encarar o Guarani. Como o Ângelo não treinou no início da semana para acompanhar o velório do avô, ele não participou dos últimos treinamentos. O departamento de fisiologia vai avaliar como ele retornou para saber se joga ou não, Claudinei Corsi. Tá certo aí o destaque do Santos, e os canais Futebol Interior têm opinião esta noite do nosso presidente, ele é Wagner Ferreira. Olá, Wagner, mais uma vez boa noite para você, bem-vindo à Jornada Esportiva, o seu destaque, a sua expectativa para Guarani e Santos, Wagner. Boa noite, Claudinei, um abraço aos companheiros aqui da bancada verde dos canais Futebol Interior, ao Felipe aqui na mesa de som e a você, internauta, que já está acostumado com o nosso trabalho. Um clássico do futebol brasileiro, Guarani e Santos, memoráveis jornadas entre essas duas equipes. O Santos leva uma certa vantagem, porque sempre teve times mais fortes do que o do Guarani, mas mesmo assim o Guarani muitas vezes pregou algumas peças no Santos, tanto na Vila como aqui no Brinco de Ouro. Uma delas, todos se recordam, uma goleada de 5-1 e uma outra vitória de 4-0. Então o Guarani teve as suas chances também de dar uma beliscada nesse poderoso time do Santos, que não é o mesmo de outras oportunidades. É verdade, vem aí com uma grande torcida, evidentemente que não estará presente hoje no Brinco, porque pelo Ministério Público, clássicos só com a torcida local, por isso só a torcida do Guarani. Mas é uma grande torcida o time do Santos e uma camisa que pesa muito e o Guarani deve respeitar. Não deve temer, mas tem que respeitar o time do Santos.
Com relação à equipe fornecida aqui pelo Albert Cavalcante, eu acho que o Mozart está correto em fazer essa alteração feita no meio-campo, porque o meio-campo não funcionou na primeira partida contra o Santo André. Faltou criatividade ali naquele setor, que é importante para qualquer time de futebol. E ele deixou Vilela, né, contestado por muitos, mas de qualquer maneira é o que ele sabe fazer: contenção. E o Richard Rios, que pega a bola e sai mais para o jogo, dando uma certa liberdade para o Giovanni Augusto. No ataque, vamos de novo aí com o Bruno José, o Derek e o Bruninho, e a defesa que o pessoal já vai se acostumando, que vai ser essa defesa titular do Guarani durante todo o campeonato. Então o time está aí razoavelmente bem escalado. Eu esperava até que o Bruno Michel, pelo segundo tempo que fez contra o Santo André, merecesse uma chance, mas o Bruno José é menininha dos olhos, né, do Mozart, então realmente está merecendo mais uma chance. Pelo lado do Santos, o Albert também já forneceu a escalação, praticamente o mesmo time que enfrentou o Mirassol, encontrou dificuldades, mesmo jogando na Vila Belmiro, e vem com uma alteração. O Ângelo, naquela de viaja para dar uma assistência para o falecimento do avô e tal, ele parece que não treinou e fica no banco. E quem joga é o tal de Sandri, que segundo consta é até melhor do que o Ângelo. Então o Santos tem alguns problemas defensivos que o Guarani deve certamente explorar. E no ataque, não precisa nem dizer, né, que ele tem o Soteldo, que é o cara que desequilibra, né, que prepara todas as jogadas, que faz todas as assistências, quando não é ele mesmo que decide a coisa e faz o gol. E outro que mudou o sistema foi o Odair Helman, né? O Odair Helman é o famoso maionese, né? O apelido dele, por causa do apelido, do sobrenome, né? O Odair Helman, ele tem 45 anos. Inclusive, domingo, Claudinei, o Odair Helman faz 46, tem 45 hoje. Domingo completa 46. Ele mexe no time, ele mantém o Zanocelo e o Sandri. Quer dizer, ele tá respeitando também o Guarani. Segura um pouquinho mais o time, entendendo que o jogo é fora de casa e que o Santos vai tentar beliscar pelo menos um pontinho. Vai buscar a vitória, evidente, mas o jogo é fora de casa diante de um Guarani que deve ser respeitado também. Legal, Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui nos canais Futebol Interior e ele já está prontinho aqui. Depois de estar em Indaiatuba hoje à tarde, narrando Primavera e Comercial pela Federação Paulista de Futebol, ele, o multi-homem Lucas de Souza, já está por aqui, não é isso, Felipe? Lucas de Souza. Olá, Lucas, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornada Esportiva. Expectativa para Guarani e Santos, Lucas? Boa noite, Claudinei Corsa, bancada verde e branca, a você ligado, conectado nos canais Futebol Interior. A expectativa é sempre lá em cima, como sempre, né, Claudinei Corsa? O Guarani vem de derrota para o Santo André, apresentou um bom futebol, é verdade, no segundo tempo, apesar de não ter conseguido o gol de empate, né, faltou pouco, o Derek meteu bola na trave, o Bruno Michel entrou muito bem, inclusive tô com o presidente aqui, deveria entrar como titular no lugar do Bruno José. Mas, enfim, né, coisa de treinador, o Mozart prefere a manutenção aí do Bruno José, mas eu acredito que o Guarani, até pelo histórico recente, consiga aí beliscar os seus primeiros 3 pontos na repaginada, entre aspas, né, estádio do Brinco de Ouro, que teve pintura nova, vai ter um telão novo aí pra galera poder acompanhar, e eu já convido você, caro espectador, lá no YouTube, eu estarei lendo a sua mensagem, então curta, compartilhe, senta o dedo no joinha. Qual é o canal? Futebol Interior, canal Futebol FI. Pra você que é inscrito no Futebol FI, avisa lá o amiguinho também. Agora é só Futebol Interior. Então, nossas transmissões, nossas lives ficarão a partir de agora todas no canal Futebol Interior. Somente lá. Então você que tá por lá, conhece alguém que esteja por lá pelo canal Futebol FI, pede pra migrar pro Futebol Interior, na maior e melhor transmissão esportiva do mundo, Claudinei Corsi. Legal, e eu estou por aqui no Facebook também recebendo a sua mensagem, como é do Robson Ferreira, dando boa noite aqui, o Paulo César Rosso também junto com a gente aqui, acompanhando a jornada esportiva, o Albert Cavalcante também está assistindo comigo aqui no Facebook. Legal, todo mundo ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, 21h35, a bola rola. Brinco de Ouro tem Guarani, Santos e Guarani para você aqui nos canais Futebol Interior. E eu abro para você participar também através do nosso WhatsApp, é o 19989893526, o WhatsApp para você mandar a sua mensagem. No Facebook eu coloco a sua mensagem no ar e no YouTube o Lucas de Souza coloca a sua mensagem no ar. E no Facebook você tem a possibilidade de colocar aí a sua opinião. Tem a nossa enquete, quem vence o jogo? Guarani, empate ou Santos? É só você entrar lá e votar também na nossa enquete que nós vamos levar até o intervalo de jogo e aí a gente finaliza e dá o resultado final. Quem é que você acha que vence? Guarani, Santos ou vai dar empate? 8 da noite mais 9 da noite mais 1 minuto, já virou aqui o digital.
9 da noite, mais 1 minuto, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui para você. Tem a coletiva do Moser do último jogo, tem Arthur Eugênio, tudo isso para você aqui na nossa jornada esportiva dos canais Futebol Interior. A gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 9 da noite, mais 4 minutos em Campinas, 9:04, Jornada Esportiva, canais Futebol Interior no Facebook e também no nosso canal do YouTube, Futebol Interior. Entre, acesse, se inscreva, acione o sininho e compartilhe o nosso canal do YouTube. Vamos chegar aí nos 20 mil inscritos, hein? Já passamos dos 16 mil, vamos em busca aí de 20 mil inscritos no nosso canal Futebol Interior. E nós, evidentemente, contamos com você, que é o nosso parceiraço aqui, tá sempre com a gente, curtindo as jornadas esportivas e tudo que é colocado no nosso YouTube, no canal do YouTube Futebol Interior. Contamos com você, entre, compartilhe, acione o sininho, participe, mande a sua mensagem. O Lucas está lá no YouTube, eu estou aqui no Facebook, tá certo? Fique ligado com a gente, que a gente tá ligado em você. Oi. Diga. Rapidinho, só para dar uma passadinha aqui no YouTube, porque tem muita mensagem. Jorge Ramos, alô, Ramon Monteagudo Pena, tá torcendo pro Peixão, né, Ramon? Um grande abraço para você. Giovanni Paiola conosco aqui, que beleza, hein? Torcendo pro Santos também, né? Santos. Bora Guarani. O Giovanni Paiola tem tênis do Santos. É nada. Tem colar do Santos. Tem com plaquinha do Santos. Tem Santos pulseira também? do Santos. Tem boné do Santos. Esse é santista, hein? E tem cueca do Santos. Como você sabe? Porque outro dia ele veio, essa molecada usa a calça mais pra baixo e tava escrito Santos na cueca dele. Tá bom. Tá bom. A Mauri, Rodrigo Giusepponi. Alô, Rodrigão. Tá aí, né, rapaz? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Também conosco o Lemuel Santos, ele manda aqui. Lucas Souza, você é top. Bora Guarani, bora comer sardinhas. É a mensagem aqui do Lemuel Santos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mande a sua mensagem no YouTube. Eu vou ler, eu vou mandar o meu abraço pra você. E lá no Facebook com o Claudinei Corsi. Vai lá, Ney. Tá muito bem, já vou aproveitar aqui e mandar um grande abraço também para o outro Giovanni, né? O Giovanni
lá da GM7, né? Temos uma parceria agora com a GM7, você vai ver muito aí pela cidade, nos painéis da GM7, o futebol interior, né? Principalmente o nosso placar. Grande abraço para o Ricardo, que é torcedor da Catanduvense, a Bianca, a Bruna e o Chauã. Rapaziada lá, muito legal. Chauã é meu parça. É seu parça? Opa, ele, a Bianca, Chauã. também o pessoal da GM7. Eu tava falando o nome dele hoje, eu achei que era outro nome, não era Chauã. É, mas é o Chauã. É o Shaolin. Mas é Chauã. Alô, Chauã, grande abraço pra você. Ele que é o responsável por toda a programação das telas lá da GM7. É um trabalho que tem que ter muita atenção e estivemos fantástico. lá no escritório, né? Do bonito escritório ali na Norte Sul da GM7. Tem tela pra todo lado lá no escritório, hein? Não é brincadeira, não. E eles têm até uma tela portátil, que se você fizer um evento, eles vão nos ceder a tela para levar o futebol interior junto com a gente no evento. Fala, Wagner Ferreira. Tem um espaço aí na Seção Maguila aí pra mim? Manda, Wagner. Seguinte, um grande amigo nosso e cliente lá da Eletrolar, ele trabalha na FedEx. Quem conhece FedEx? Eu conheço FedEx. Gigante empresa de transporte expresso. Há muito tempo tinha um amigo meu que trabalhava lá, o senhor Nelson Nadruz. E talvez o Mário Silva. É norte-americano esse aí, não é? Norte-americano, gigante norte-americano de transporte expresso. Ele trabalha no aeroporto de Viracopos, Mário Silva. E a partir de hoje, vai acompanhar, ele até não tinha conhecimento. Não tinha hoje essa expertise. Abri o caminho para ele aqui do futebol interior e falei, ó, a partir de hoje você tá com a gente. Mário Silva. Ô, Mário Silva, um grande abraço, muito obrigado. Fala, manda o seu abraço. Albert. O Momento Maguila, né? Eu quero mandar um abraço pra ele. Anderson Grigoleto. Um abraço, um beijo no seu coração, viu, amigo? Tá vivo o Anderson, né? O Anderson, pô, o Grigoleto, ele é sensacional. Grigô, beijo no seu coração, viu? Tô esperando, viu? Você me convidar aí pra tomar um goró. Tomar um chapolim colorado, eu tô esperando, viu? Campari. Grande abraço pro Grigo, também tem mais folga o Anderson Grigoleto do que te contar um negócio. Não sei o que tá acontecendo, hein, Grigo? Muita folga, hein? Brincadeira, tá rico, né? Tá rico, o cara quando fica rico é assim mesmo. Será? Né? É assim. Mas tá bom, mandar um abraço então pra rapaziada da GM7. E eu queria falar também, aí vocês estão vendo na tela aí, o nosso Lucas de Souza vai até apontar para vocês aí, a linha de refrigerantes, né, da Poti. Olha que beleza, você tem o Guaraná Poti, limão Poti, uva Poti, o roller, que é a cola, né, o refrigerante de cola da Poti, e a laranja. Eu queria até que você pegasse essa latinha da laranja, o Lucas, e dissesse pra gente o que tem de novidade aí neste refrigerante da Poti. Muito bem, Cláudio Costa. Pra você que gosta daquele refrigerante, aquele saboroso refrigerante, geladinho, pra aquele almoço, pra aquele lanchinho da tarde, e também não quer engordar, né? Pra manter aquela alimentação forma, né? balanceada, laranja Poti. Pra quem é diabético. Exatamente, com 5% de suco concentrado de fruta e menos 52% de açúcar. Isso é que é o mais importante. Isso é que é o mais importante. Eu posso tomar agora. Exatamente. Tô tranquilo. Tá tranquilo, né? O Albert Cavalcante também pode tomar, Wagner Ferreira também pode tomar, e você em casa que quer a sua vida equilibrada, a sua vida saudável e beber uma deliciosa e refrescante, um refrigerante delicioso e refrescante do seu lanche ou no seu almoço, tá aqui. Laranja Poti, a nossa indicação. E não só ele, né? Toda essa linha de refrigerantes da Poti, Bebidas Poti, o puro sabor da vida, Claudinei Costa. É isso aí. E aí, falando de Poti, né? Nós vamos direto para a participação do Arthur Eugênio Matias. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas de qualquer maneira a gente vai ouvir o Arthur, como sempre ouvimos na jornada esportiva aqui. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos fazer um combinado de jogadores do Guarani e do Santos, tendo como referência os anos dourados do futebol de Campinas, anos 1970, 1980. Um ano interessante também para o Santos. Surgimento dos meninos da Vila Guarani, campeão brasileiro em 1978. Santos, campeão paulista em 1968. O técnico, José Macia, o Pepe, sucesso no Guarani. E Santos, João Roberto, Mauro, Joãozinho, Amaral e Wilson Campos, Paulo Isidoro, Ailton e Rubens Feijão, Capitão, Careca e Gozó. Sim, o ataque campeão brasileiro de 78, todos jogaram no Guarani e no Santos.
Vamos agora falar de posição por posição aqui no futebol interior. João Roberto goleiro, João Roberto reserva de Neneca. Em 1978 teve uma rápida passagem pelo Santos. Aliás, Neneca teve uma experiência no Santos no início dos anos 70, mas acabou não sendo aproveitado. Na lateral direita, o campeão pelo Guarani, Mauro Campos, o grande Mauro. Infelizmente, o falecido Mauro Campos. Mauro também jogou no Santos. Uma dupla de zaga de primeira qualidade. Joãozinho, o irmão de Bezerra, revelado pelo Guarani, campeão paulista pelo Santos. Nos Meninos da Vila, completando a zaga, outro grande zagueiro, outro zagueiro revelado pelo Guarani, Amaral, titular na Copa do Mundo de 1978. Para mim, o maior quarto zagueiro que eu vi jogar. Na lateral esquerda, Wilson Campos. O Wilson jogava tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Surgiu no Guarani, jogou 2 vezes no Santos e fez história em Ribeirão Preto. Até hoje, ídolo do Botafogo. No meio-campo, um grande meio-campo. Fez mais sucesso esse meio-campo jogando no Santos do que no Guarani. Paulo Isidoro, Ailton Lira e Rubens Feijão. Paulo Isidoro, campeão paulista em 1984, jogando no Santos. Era muito bom o Paulo Isidoro. No final de carreira, Paulo Isidoro jogou no Guarani e foi muito bem no final dos anos 80. Inclusive, vice-campeão paulista em 1988. Ailton Lira, o grande Ailton Lira, revelado pela Ponte Preta, imortalizado na Caldense. Sucesso nacional a partir do Santos. Depois do Santos, esteve no São Paulo, no Oriente Médio, e na volta do Oriente Médio, em 1982, teve uma passagem pelo Guarani. Ailton Lira não foi tão bem no Guarani, mas era um craque. Completando o meio-campo, Rubens Feijão. Rubens Feijão, clássico, um jogador de raro talento. Revelado pelo Santos, foi para o Bangu, na época grande do Bangu, de Castor de Andrade. O Guarani contratou e em 1983-84, Rubens Feijão teve ótimos momentos no Guarani. O Guarani esteve no Ceará e jogou muito tempo em Portugal. O Feijão é de Taubaté. E o ataque, Capitão Careque Bozó, sim! Capitão Careque Bozó, os 3 campeões brasileiros em 1978 jogaram no Santos. Capitão jogou no Santos emprestado pelo 15 de Piracicaba. Isso antes de vir para o Guarani. Capitão do 15 teve 2 empréstimos, um para o Santos e outro para o Vasco da Gama. Careca, o grande Carecone, um dos maiores jogadores do mundo. Careca, bem no final de carreira, jogou no Santos. Dizia Careca que era uma homenagem ao seu pai, seu Oliveira, ponta esquerda. Seu Oliveira era santista e Careca, para homenagear seu pai, jogou no Santos em final de carreira e fez vários lances interessantes do Santos, mas poucos gols. Na ponta esquerda, Bozó. A torcida do Guarani até hoje adora Bozó. Bozó esse ano faz 70 anos. E o Bozó veio do Santos para o Guarani, revelado pelo São Bento, e esteve no Atlético Mineiro, mas chegou ao Guarani vindo do Santos. Bozó estava encostado no Santos. Ele perdeu um pênalti em 1977 e ficou marcado pela torcida santista. Daí ele foi negociado com o Guarani e conquistou o título em 1978.
treinador, vários treinadores fizeram um sucesso no Guarani e no Santos, mas aqui no futebol interior, na seleção de jogadores Guarani e Santos, o treinador é José Macia, o mito Pepe. Pepe, campeão paulista com o Santos em 1973, o segundo maior artilheiro como jogador da história do Santos e como treinador. Fez sucesso no Santos, fez sucesso no Guarani, foi campeão brasileiro no São Paulo. Guarani e Santos, sempre revelando grandes jogadores, grandes talentos. As categorias de base do Guarani eram referência e do Santos continuam sendo até os dias atuais. Aqui no futebol interior, um combinado de jogadores de Santos e Guarani, notadamente nos anos 1970, 1980. Quer falar no futebol interior? Quer que eu conte a história de algum atleta, de algum confronto, de alguma equipe? Fale comigo nos canais oficiais do principal portal de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br. Legal, muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, contando história aí de Guarani e Santos, Santos e Guarani. E nós vamos direto, né, como eu havia prometido, com a entrevista coletiva concedida após a derrota para o Santo André, do técnico Mozart, para a gente analisar rapidamente aqui. Daqui a pouquinho, 21h35, a bola rola, brinco de ouro, tem Guarani e Santos. Vamos ouvir o Mozart. Boa noite, Mozart, Victor Freitas, podcast. Primeiro jogo de temporada é sempre um momento inicial de contato entre os atletas dentro de campo, né? Apesar da sequência de treinamento, de ter havido o jogo treino contra o São Paulo, foi o primeiro jogo para valer. Você acha que talvez a falta de entrosamento acabou pesando hoje para o Guarani não ter tido um desempenho tão bom? Olha, seria bem fácil para mim assim, chegar aqui e usar isso como álibi, né? Usar como muleta, falta de entrosamento. O primeiro jogo da temporada eu não vou fazer isso, porque nós realmente não tivemos um bom desempenho. Assim, longe de ser a equipe que eu estou imaginando que nós podemos ser, e longe de ser a equipe que os meus jogadores podem ser. Então, assim, não vou usar isso como álibi nem como muleta. Então, nós fizemos um jogo bem abaixo do que nós podemos produzir. Eu saio bem incomodado daqui, bem incomodado mesmo, porque primeiro tempo o Lucas Frigério não fez uma defesa. Segundo tempo nós até tivemos um pouco mais de volume, mas erramos demais, concedemos 2, 3 contra-ataques que nós não podemos conceder, enfim. Foi uma estreia que serve de lição, que liga o sinal de alerta, que nós precisamos ralar muito, suar muito para conquistar os pontos. E às vezes uma derrota como essa é sempre ruim perder, mas às vezes uma derrota como essa é mais positiva do que uma vitória e a vitória acaba mascarando um monte de coisa que você deixou de fazer. Então serve de lição, é importante que a gente reflita, eu em primeiro lugar como treinador, para realmente nós nos prepararmos e ter um desempenho muito melhor do que foi no dia de hoje. Até porque nós vamos pegar na quarta-feira um candidato ao título. Mozart, boa tarde. Boa tarde. Você acabou de falar aí que não vai usar como álibi a possível falta de entrosamento com a chegada dos jogadores. Mas uma questão que foi abordada antes, a gente até reparou alguns erros técnicos que não costumam acontecer nesse campo, por conta do gramado sintético. Isso de alguma forma influiu em algum momento da partida? Você acha que o gramado sintético mudou o jeito dos jogadores jogar? Assim, vou iniciar a resposta como eu iniciei a resposta passada. Seria muito simples para mim chegar e falar isso aqui. Você cria o álibi, a muleta, que eles estão acostumados ao campo sintético, nós não. Mas o nosso campo é um campo bem rápido, o brinco é bem rápido. Ele não é o sintético, óbvio que não é, mas ele é um campo bem rápido. Então, nós tínhamos que nos adaptar mais rápido. É diferente, é óbvio que é diferente, mas mais do que isso, assim, nós não fizemos as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Que nós fazíamos e nós treinamos para fazer. O segundo tempo fizemos mais, e aí tivemos volume de cruzamento, de tabela, de finalização. Erramos na escolha, em alguns momentos que não era para forçar por dentro, era para lateralizar, para depois essa bola voltar para dentro. Nós forçamos por dentro, o jogador marcado, e aí tomamos 2, 3 contra-ataques que nós não podemos conceder. E aí pode ser falta de ritmo, e aí com certeza
eu vou corrigir uma situação como essa, mas nós estivemos muito abaixo do que nós temos capacidade para fazer. Eu sei disso, os jogadores sabem disso, e serve como aprendizado, serve como lição. O Campeonato Paulista é um campeonato bem duro, não tem jogo fácil. Todos os times são bem treinados, todos os times têm elenco forte. E é isso. Então, às vezes é bom você tomar umas porradinhas de vez em quando para você acordar, ver que você precisa realmente ralar muito, ser equipe na acepção da palavra, para poder competir no mais alto nível possível. Só dessa forma, pelo menos eu não conheço outra maneira. É só essa forma que você compete em alto nível para poder vencer os jogos. Eu acredito muito em merecimento, em desempenho para poder vencer. E hoje nós não tivemos desempenho para poder vencer o jogo. Pelo menos essa é a minha opinião. Mozart, boa noite. Luiz Henrique do Bugcast também. Eu gostaria de saber, em relação ao desempenho, de duas peças que o senhor já conhecia. Tanto o Iago, camisa número 20, e o Lucão. São peças que o senhor já trabalhou anteriormente. E o que o senhor achou desse primeiro desempenho com eles? Eles renderam o que você já esperava que eles iam render esse ano? Ainda é cedo, primeira partida, mas qual que é o seu saldo em relação a essas peças que o senhor já conhecia? Não, ainda é cedo assim. Eu evito falar de maneira individual, porque eu acredito que o jogo seja coletivo. É óbvio que um jogador vai se destacar mais que o outro em determinada partida, isso é bem natural. Mas eu quero analisar de forma coletiva e coletivamente nós não fomos bem. E aí a responsabilidade é minha, eu sou o treinador. Então, coletivamente nós não fomos bem. O Lucas Frigério não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Então aí eu vou ter que melhorar como treinador, melhorar os treinamentos, cobrar mais, achar soluções. Se for o caso de trocar, eu vou trocar tudo que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer. É início de campeonato, é início de temporada, eu sei tudo isso, vou analisar com bastante calma o jogo, mas tudo que for possível fazer e eu tiver que tomar atitude para fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Porque o mínimo que eu desejo da minha equipe é que ela realmente desempenhe no mais alto nível. E isso faltou para nós hoje. Faltou para nós. Eles sabem disso, eu sei disso. E essa equipe tem muito mais capacidade para fazer, eu não tenho a menor dúvida disso. E hoje nós, infelizmente, não fizemos um bom jogo. E de consequência você perde. Talvez nós poderíamos ter achado um empate aqui. Tivemos uma bola no travessão, tivemos algumas finalizações, bolas que passaram na frente dos nossos atacantes, mas nós não tivemos volume, não tivemos desempenho para vencer o jogo. E aí nós precisamos melhorar. E eu em particular, porque eu sou o treinador, eu sou o comandante, e aí eu tenho que achar soluções para nós melhorarmos. E pode ter certeza que eu vou achar. Muito bem, Wagner Ferreira. Tá, então, rapidamente, eu queria que você analisasse a fala do técnico do Guarani, Mozart, e o que pode não ter gostado aí, no caso que se ventilou, né, de que o Giovanni Augusto não gostou muito da fala do treinador. Do que é que ele poderia não ter gostado do que disse aí o Mozart, Wagner? Eu achei que o Mozart foi sincero nas declarações dele. Analisou o jogo como nós vimos também. Um jogo em que o Guarani não teve criação nenhuma. Ele disse aí que o goleiro do Santo André não fez uma defesa, realmente não fez no primeiro tempo. Faltou objetividade para o time do Guarani. Agora, empenho. O time foi meio lerdo, né? Meio sonolento. Não teve aquele ímpeto de se impor como um time maior, né? No grupo ali, no caso. Só tem no grupo do Guarani, tem o São Paulo, né? Que temos que respeitar. Tem o Guarani, depois Mirassol e Água Santa. Então o Guarani é um dos grandes do grupo. Teria que se impor diante do Santo André, que com todo o respeito, né, perfeitamente batido dentro dos seus domínios. Então o Mozart está correto em analisar. Agora, falar que os jogadores sabem que não foram bem, o seu Giovanni Augusto não tem nada que reclamar. Ele próprio não teve bem. Então não tem nada que reclamar. Está tudo certinho. Para mim a fala do Mozart é coerente. Ele, inclusive, para o jogo de hoje já faz alterações necessárias, e principalmente no meio campo, no setor importante, onde o Guarani não foi bem contra o Santo André. Mete o Richard Rios para sair um pouquinho mais para o jogo, deixa o Vilela na marcação, dando uma liberdade para o Giovanni Augusto. Eu acho que o Mozart está correto. Só não faz, no meu modo de entender, um trabalho perfeito para ganhar um 10. Ele começa com o Bruno José, sendo que o Bruno Michel deixou bem claro que é muitos furos acima do que o titular, o Bruno José. Pelo menos foi o que mostrou no segundo tempo, na partida contra o Santo André. Então não tem nada que reclamar. O Mozart, estou com ele nas declarações, estou com ele nas mudanças que ele fez, e hoje, vamos ver, segunda partida, ele foi bem, não procurou nenhuma muleta, né? Nenhuma desculpa de gramado sintético, que é começo de temporada, desentrosamento, não falou nada disso. Ele foi correto, foi cirúrgico, e eu realmente aprovei a entrevista dele. Tá muito bem, Albert Cavalcante, mais algum detalhe aí antes da gente escalar os times, mais alguma informação do Guarani, mais alguma informação do Santos?
Em parceria com a Asa Aluminos e o DNA Vidros, né, o Guarani apresentou, né? Ganhou um ônibus exclusivo e caracterizado para o transporte do elenco profissional. O veículo foi recebido na terça-feira no estádio Bico de Ouro e contou com a presença dos membros do Conselho Administrativo, né? O André Marconato e Ricardo Moisés. O Flecha 2, né? O Flecha 1. Flecha Verde 2. O Flecha Verde 2 e o Flecha Verde 1. O 1 ficou aí para a categoria de base, né? E o 2 para o time principal, viu, Claudinei Corsi? E eu perguntaria para você, Alberto Cavalcante, você que é um cara que sabe de tudo. Nem tanto, mestre. Onde estaria o Flecha Verde 2? Porque nós vimos a chegada do Guarani num ônibus que não era o Flecha Verde 2. Exatamente. É só para viagens? Eu reparei também, eu achei que chegou um capriolão lá, né? Eu não sei bem o que foi, mas... capriolão lá, aquele meio o Caprioli não é mais, porque não... É o que? O Lira? Chegou um Lira, né? Lira, eu também não sei. Será que o Flecha Verde 2 é só para viagens mais longas? Não eu acho que não, acho que por conta também da delegação. Eu acho que deve ter dado algum probleminha aí, não sei, né? Aí não querer colocar na chuva, né? Você sabe, né? Porque é novo. Exatamente, vi várias árvores, não sabia que a árvore dormia, né? Porque chegando aqui nos estúdios do Futebol Interior, que tinha de árvore deitada. É verdade. Meu Deus. E os times, então, definidos, não é isso, Albert? Definido. Legal, então, para Prone Alimentos, em 30 segundos... Você confere a ficha técnica completa para Guarani e Santos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Lucão, camisa número 3. E Luciano Castão, capitão, camisa número 4. Na lateral esquerda, Jamerson, camisa número 15. Os homens do meio-campo do Bugrão. Leandro Vilelo, camisa número 5. Richard Rios, o 18. E o cérebro pensante do Bugrão, Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão. Bruno José, o 17. Bruninho, o 27. E o Derek, o camisa número 22. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruno José, Bruninho e Derek. Caso o técnico Mozart Santos mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Tony, Lucas Marques, Mike, Alan Santos, Ivan Alvarinho, Venderson Lima, Bruno Michel, Rafael, Nicolas Careca e Gênison Claudinei Corsi. O Guarani que estreou no Campeonato Paulista no último sábado com derrota à frente à equipe do Santo André por 1-0. Está agora na 13ª colocação no cômputo geral da competição. Na disciplina tomou um cartão amarelo, sofreu um gol e o próximo jogo será no próximo sábado, dia 21 de janeiro, contra o Ituano no estádio Brinco de Ouro às 4 da tarde. Futebol Interior. Santos, gol! E o Santos do técnico Odair Hellman vem definido ou escalado assim? João Paulo, goleiro, camisa número 34. Na lateral direita, João Lucas, o camisa número 13. A dupla de zaga do Santos. Michael, camisa número 33. E Eduardo Bauerman, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Lucas Pires, o 44. Os homens do meio campo do Peixe. Dodi, o camisa número 19. Sandri, o camisa número 6. E Zanocelo, 25. Os homens de frente do Peixão. Mendonça, o camisa número 20, Soteldo, camisa número 10 e Marcos Leonardo, camisa número 9. Repeteco do Peixe, João Paulo, João Lucas, Maico Eduardo Bauerman, Lucas Pires,
Dodi, Sandro, Zanocelo, Mendonça, Solteiro e Marcos Leonardo. Caso o técnico Adair Hellman quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vladimir, Natan, Luiz Felipe, Messias, Vinícius Balieiro, Camacho, Pirani, Carabarral, Lucas Barbosa, Lucas Braga, Ângelo e Rian Seco, Claudinei Corsi. Já o Peixe estreou com vitória, né? Um jogo, uma vitória, marcou 2 gols e sofreu 1. Tem 3 pontos ganhos e na classificação geral é o 5º colocado. Na disciplina tomou 2 amarelos. Os artilheiros Lucas Braga e Marcos Leonardo com 1 gol cada. O próximo jogo do Peixe será também no domingo, dia 22 de janeiro, contra o São Bernardo, lá no estádio 1º de maio, às 18h30. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o Rafael Klaus, com seus auxiliares, né? O assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, o auxiliar número 2, Rafael Tadeu Alves de Souza, e o 4º árbitro, Murilo Tarrega Vitor, e na salinha da TI, hein, o árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ô Wagner Ferreira, rapidamente vai começar o jogo, mas Rafael Klaus aí é um bom nome para arbitrar essa partida, Wagner? Excelente, um dos melhores árbitros do quadro de árbitros da CBF, do Brasil, né? Ele está atuando agora pela Federação Paulista de Futebol. Ele tem 43 anos, nascido aqui em Santa Bárbara, aqui, vizinho de Campinas, né? É empresário, dono de uma academia de pilates e fisioterapia em São Paulo. Então, olha, tranquilo, esperamos que, né, não apareça, pode acontecer, a árbitro erra também. Mas esperamos, o jogo, Guarani Santos está bem entregue aí nas mãos do Rafael Klaus. Muito bem, tá então quase tudo pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A foto agora, né, dos times, aquela que não sai em lugar nenhum, mas sempre tirada, né, de qualquer maneira. Wagner conhece isso de há muito tempo. E eu vou abraçando aqui a Marilda Franco, tá com a gente aqui curtindo no YouTube. Compartilha aí, viu, Marilda? Compartilha bastante. Deixa eu mandar um abraço aqui para Rúbia, lá em São Paulo, ela que é da Puma, tá sempre ligada com a gente também. O Fernando Skin, da Cerveja Belco, também ligado com a gente. E o Lucas, né, do Esportes da Sorte, e a Daniele também, que é do Esportes da Sorte, sempre ligado com a gente. Um abraço também para o Victor, lá da agência Lema, em São Paulo, responsável lá pelas contas das cervejas em São Paulo, né? O Victor, da agência Lema. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Tudo pronto, eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele assume o comando para Guarani e Santos. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta, e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida em 2023, levando informação, descontração, alegria e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. Santos posicionado do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Guarani, por sua vez, do lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador. Santos, camisa alvinegra, calções pretos, meias pretas. O Guarani, camisa verde, detalhe. Calções brancos, meia verde. O detalhe, Albert Cavalcante. Apesar da chuva, a chuva que caiu com gosto em Campinas, né? O gramado do Brinco de Ouro parece um tapete, Lucas de Souza. 1 minuto de silêncio respeitado em homenagem a Pelé, eterno rei do futebol paulista, brasileiro e mundial. Aproveitando para abraçar aqui Dona Maria Eni Gonçalves, lá na Vila São Francisco. Beijo. Minha querida mamãe ao lado do meu papai, seu José Alves de Souza, Gleiciane Bonfim, Francisco, Carlos Ungaretti, Mário Júnior aí, lá de Viracopos, grande Mário Júnior, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, participe da nossa jornada. Trila o apito árbitro. Apita, Rafael Klaus, tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, curtir a primeira etapa. Santos e Guarani. Jogo bom, é clássico do futebol brasileiro. Já desce a ladeira, o time do Santos está jogando aqui pela esquerda. Zanocelo, tabela curta com o Soteldo da bola, volta na intermediária. Dodge dá um tapa de lado. Tentou o toque, Lucas Pires. Marcação, pressão da equipe do Guarani. Tô gostando de ver Bruno José, cara de mal pra cima do Dodge. Toca a bola pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Santos. Campo de defesa, 30 segundinhos e Guarani sobe a marcação. Marca
marca o Santos lá na saída de bola. Marcação, pressão, não tem espaço. Os comandados do técnico Odair Hellmann. Vai lançar a bola lá, o camisa 44, Lucas Pires. Vai balançar o esqueleto pela primeira vez. O ala esquerdo da equipe do Peixe faz o levantamento, a bola de graça, toca de cabeça. Richard Rios toca de cabeça, bola batida, rebatida, sobra para a equipe do Peixe. Bola sobra na ponta esquerda com o Soteldo bem do lado ali do Mozart Santos, linha dos técnicos. A bola bate, rebate, o jogo fica esquisito. Chega Bauerman, manda pra frente, a bola sai pela linha de lado do novo lateral para a equipe do Guarani. Deixa o seu like, curta, compartilhe, comente. Contigo nós somos muito mais fortes. Canais Futebol Interior trazendo para você o Campeonato Paulista Série A1. Série A1 do Campeonato Paulista para você. É só a segunda rodada. Tem muito futebol esse ano de 2022. Lateral bola para a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Vai balançar o esqueleto Diogo Matheus. Olha para frente, acha o colombiano Richard Rios. Olha o Richard Rios aí. Botou na frente, cara, a marcação do Zanocelo. Evita a saída. Ainda Richard Rios na habilidade, na malevolência. Botou na frente, linha de fundo. Ainda Richard Rios protegendo o corpo na malícia. Tentou o toque, tentou a devolução pro Diogo Matheus. A bola vai de graça pela linha de lado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Marca a saída de bola, a equipe do Guarani consegue recuperar a posse da bola pela ponta esquerda. Giovanni Augusto deixou curtir com Bruno José. No comando para Jamerson, atenção, linha de fundo, se chegar perigo, tentou cruzamento, não consegue evitar a saída, a bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Santos, marcação, pressão do Guarani nesse começo de jogo, Albertinho. É a primeira espetada, né, pelo lado esquerdo ali, o Bruno José procurando ele, né, o Speed Jamerson. Acabou o campo, a bola foi bem, né, esticada, a bola acabou quicando no gramado. O Speed Jamerson perdeu a passada. É só tiro de meta para a equipe do Santos. A informação para Store Colchões. 2 minutos e meio deste primeiro tempo. Sai jogando o Santos, campo de defesa com Bauerman. Deixa de lado a parada com o Lucas Pires. Lucas Pires domina a intermediária, campo defensivo, tentou adiantar a parada, passe errado. Diogo Matheus agradece ao presidente, deixou a parada com o Vilela, foi pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, derrubaram o Vilela aí, Albertinho. É, o Vilela platinado, né? Ele é perto do grande círculo e foi fazendo zigue-zague, procurando jogadores do Guarani para poder fazer a jogada no campo de ataque. Acabou levando ali o famoso empurrão. Ele acabou mergulhando do gramado do Brinco de Ouro, que está em ótimo estado apesar da chuva, hein, Lucas de Souza? É, tá um tapetão, rapaz, um tapetão o gramado do Brinco de Ouro. Vem Guarani, vem colocando na ponta esquerda com o Jamerson, passe forte demais. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola tomadas, Bruno José tocou pra Derek, pintou gol do Bugre, pênalti! A ponta marcada cá, o Rafael Claus, é penalidade máxima para o Bugrão. Saída de bola apoiada no Brinco de Ouro, dá nisso. Valeu, viu, o Bauerman? Perdeu a bola, Bruno José tomou o doce da boca da criança, tocou, só rolou pro Derek. Eu tava prontinho pra gritar o Aderek, o gol do Derek, mas não deu. O goleirão saiu nos pés de Derek. É, João Paulo, aí não pode. Derrubou o centroavante Bugrino. É pênalti para o Guarani no Brinco de Ouro, Albertinho. Malandragem e marcação esperta, hein, do Bruno José. Diga-se de passagem, né? O Santos com a bola totalmente dominada. A bola foi tocada lá atrás para ele, pro João Paulo. O João Paulo foi tentar sair com a bola pelo lado direito, dentro da grande área. Tocou a bola para o Bauerman. Porém, entretanto, o Bauerman deu aquela famosa cochilada. Ali estava ele, hein? Bruno José, com fome. Foi pra cima dele, deu bote e ali estava, né? Na linha da marca de pênalti, o Derek. Ele recebeu a bola açucarada. Ele, a bola e o gol, o goleiro. Ele deu um toquinho por cima do João Paulo e entrar com bola e tudo. Ali não teve jeito, o João Paulo deu o rapa por baixo. Pênalti pro Guarani, 4 minutos, quase 5 minutos, e o João Paulo levou o cartão amarelo, Lucas de Souza. É o mínimo, né? Porque o Derek ia fazer o gol, presidente, mas acabou derrubando o nosso centroavante. Pênalti para o Bugrão, Wagner. Olha, os jogadores do Santos estão reclamando porque é de lei reclamar. Agora, o próprio goleiro virou pro Zalmer e falou: como é que você me dá uma dessa?
Vocês podem notar, ele criticou o companheiro, então não tem o que reclamar. O pênalti existiu e tá marcado e o Guarani tem a chance de sair na frente. Chance de sair na frente, marcar o seu primeiro gol em 2023. Vai lá, Giovanni Augusto. Capricha nessa aí. Camisa 10 do Bugrão, vem comigo, Nação Bugrina. 5 minutos e 30 segundos deste primeiro tempo. No gol, João Paulo. Na bola, Giovanni Augusto vai autorizar Rafael Cláudio. Giovanni Augusto não toma muita distância. Fica posicionado ali na entrada da grande área. Bola na marca da Cal. Partiu Giovanni Augusto. Pé direito na bola. Bateu. Gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Giovanni Augusto, camisa 10 é dele. Goleiro pra lá, bola pra cá. Goleiro pra lá, bola na rede! Bola no canto baixo direito de João Paulo, que pulou no canto esquerdo e nem saiu na foto. Giovanni Augusto, camisa número 10, é bola na rede! É bola na rede! O primeiro gol do Bugrão em 2023, Giovanni Augusto. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Santos. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. João Paulo, meu filho. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô meu parça, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Como no ano passado, né? Santos e Guarani empataram por 1-1, só que hoje a história foi diferente, hein? O gol do Santos foi feito pelo Bauerman. Quem fez toda a lambança foi o Bauerman para o Guarani. E o Giovanni Augusto, que bateu o pênalti o ano passado em cima do João Paulo, só mudou o canto. O ano passado ele bateu no canto esquerdo. Esse ano ele bateu no canto direito baixo. A bola ainda teve o capricho de beijar o pé da trave. E foi morrer no fundo do gol do João Paulo. O Guarani vai vencendo no Brinco de Ouro. O Guarani vai conquistando seus 3 primeiros pontos no campeonato. Agora no Brinco de Ouro, Guarani 1, Santos 0, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, o Santos que nem passou do meio campo, toma o primeiro gol. Nem o mais otimista torcedor do Guarani esperava. 1-0 Bugrão. Tirou daqui, eu ia realmente fazer essa observação. Que o Guarani, o Albert até levantou essa observação. O Guarani com pressão em cima do Santos, deixou ele sair, respirar. Então, nessa pressão toda aí, acabou... É tal negócio, o Guarani praticamente provocou o pênalti, porque o Bruno José foi para cima do Bauerman e complicou para o zagueiro do Santos, zagueiro jovem ainda, mas veio da base do Santos, né? O Bauerman, bom zagueiro. Muito bom zagueiro, diga-se de passagem. E o Calvo José acabou fazendo o cruzamento, proporcionando o pênalti, aí não tem o que discutir. O pênalti aconteceu e o Giovanni Augusto cobrou muito bem, a bola ainda bateu no pé da trave caprichosamente e entrou com o goleiro caindo para o outro lado. Então tá aí, tudo certinho, o Guarani com 5 minutos, né? Na altura do gol, eu marquei aqui 5 minutos, o Guarani faz 1-0 e agora é não jogar lá atrás, né? Continuar. Santos no campo de ataque, Marcos Leonardo limpou, perna esquerda, bateu em cima do Lucão, sai do gol, Kozlinski, firme, seguro, faz a defesa, vai lá, Albertinho. Lucas, e se os resultados, né, continuarem assim da rodada, o Guarani está saindo, com essa vitória, está sendo o primeiro, hein? Primeiro colocado do Grupo B, se caso continuar assim o resultado e, lógico, né, torcer para a Ferroviária atropelar o Tricas. A informação para o Alvo Satoshi. Marcos Leonardo para Mendonça, Mendonça volta, jogada na metade do campo, domina a parada, é o camisa número 12 da equipe do Peixe, é o Sandri. Sandri na ponta esquerda para Soteldo, linha de fundo, atenção, evita a saída, o ligeirinho e Jefferson Soteldo, encara a marcação do Diego Matheus, rebobina a fita, volta, jogada com Vinícius Anocelo, olhou para dentro da grande área, prefere o toque curto, domina a parada, o Dodge dominou, faixa esquerda do campo, linha lateral dos técnicos, deixa a jogada com Lucas Pires volta, jogada com Dodge, olhou pra dentro da grande área, soltou no comando pra Marcos Leonardo, a devolução do Marcos Ferrado, Bruno José agradece o presente, parte em velocidade e tome contra-ataque do Guarani, falta, vai levar a camisa do homem pra casa, falta marcada, jogo parado, canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Albert Cavalcante fala da falta aí, a falta em cima do Calvo José, tá parado o jogo. Por incrível que pareça, hein, o Bruno José, ele tomou, hein, o que ele tomou? Será que ele tomou ali bebidas Poti? Tomou uma Poti de laranja
Ele tá a milhão, hein? Ali agora ele tentando sair no contra-ataque, né? O Santos rodou a bola, acabou perdendo a bola no contra-ataque. Ali o Bruno José tentando fazer o rabisco, levar a bola até o campo de ataque. Recebeu a falta, os jogadores do Guarani cercaram o Rafael Claus, que só mesmo marcou a falta. A informação para Prona Alimentos. Ele chegou, Claudinei Corsi. Ele chegou. Quem é ele? Ele é Wagner Alves, mandando aqui, ó, jornada dupla, meu narrador. Abraço ao Albert, ao meu xará e toda a equipe palpite. Bugre 8-1, olha o palpite do Wagner. Sai jogando o Bugrão, campo de defesa. Ele, hein? Tá feliz da vida, Wagner. Um grande abraço pra você, viu, Wagner? Que ele teve de problema com aquele carrinho na festa do filho. Deu um trabalho que eu vou te contar, viu? É nada, eu tava do lado dele lá, viu? Eu tava que trabalho aquele carrinho. Não, tá bom. Antes eram as muletas dele que atrapalhava tudo. Agora é aquele carrinho. Aquele carrinho. É uma coisa. Foi o showdown da festa. Todo mundo parava pra dar um abraço no Wagner. Grande Wagner. Qualquer dia eu vou lá dar uma volta naquele carrinho. Muito. Tá aí, viu, Wagner? O Claudio quer dar uma volta no carrinho. Vem Guarani, vem com o Diego Matheus, deixa de lado com o Richard Rios. No fundo pra Bruno José, atenção. Ganhando Lucas Pires. Ó o Calvo aí. Bruno José cruzou o segundo pau, fechou Derek na trave. Tem rebote no segundo gol. Espalma, João Paulo, sensacional. Que jogada bonita do Bugrão. Bola no fundo do Richard. Ó o Richard Rios aí. E o Calvo José. O Bruno José ganhou do Lucas Pires. Fez o cruzamento. O Derek fechou a bola na trave. No rebote, Giovanni Augusto. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Fez milagre. João Paulo, escanteio pro Bulgo e Alberti. É Bruno José, né? Bruno José Bebidas Poti, né? Pelo lado direito, mais uma vez ali. Troca de passes. Richard Rios e Bruno José. Pela linha de fundo. Fez o cruzamento. A primeira bola na trave. Depois Giovanni Augusto tentou no gol. Quase o gol do Guarani. E vem de novo o Bugrão, a batida pro gol do Bruninho. Ela passa a esquerda, vai fora. 12 minutos, 12 cravados. Primeira etapa de jogo. Tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Ah, e a pelota, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é Estádio Brinco de Ouro da Princesa recebendo a segunda rodada Campeonato Paulista 2023. Te contei não, lá no Brinco tá sim. Giovanni Augusto foi pra rede batendo pênalti logo aos 5 minutos. Guarani 1, Santos 0. Placar ao vivo, futebol interior é com meu parça, Claudio Costa. Série 1 Campeonato Paulista encerrado. São Bernardo e Red Bull Bragantino 1-1. O Corinthians venceu 3-0 o Água Santa, também encerrado. Em andamento, Ituano e Portuguesa 0-0. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita alegria, descontração, informação e muita emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do Rádio Mundial. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Rapaz, era do Brasil. Aí então. Wagner Ferreira, 13, primeira etapa e o jogo. Guarani esmerilhando aqui pelo lado direito, hein? Tanto o nosso lateral direito, Diogo Matheus, como o Calvo José, surpreendendo, hein? Esse Calvo José é sensacional. Nunca absurdo vi esse tipo de atitude do nosso Bruno. Eu falei que um dia ele tinha que aprender a jogar. Não é possível de tanto que joga. Não, e quando ele despontou no Cruzeiro, criou-se uma expectativa muito grande. Ele jogava assim. Ele jogava assim. E pelo lado direito aqui, o Guarani está encontrando as melhores chances. Veja o que fez o gol por ali. Agora, recentemente, o cruzamento do Bruno José, quase o Giovanni faz o gol, não foi essa a defesa do João Paulo. Então o Guarani está bem no jogo, não permite nada para o Santos, não deu nenhuma finalização até agora. Então, a atitude, principalmente, o Guarani está bem diferente daquele time do Santo André. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Desceu o peixe. Daqui a pouquinho o Claudio Costa fala, desceu o peixe lá pela direita. João Lucas, linha de fundo, fez o drible. Ganhou a parada em cima do Giovanni Augusto. Atenção, cruzamento vem no segundo pau. Sobe o Diogo Matheus, não acha nada. Caiu na ponta esquerda. Jefferson soltando, cruzou no segundo pau. Atenção, tira Luciano Castan. Completa o serviço. Giovanni Augusto tira o perigo dali. Pode falar, Claudinei Corsi. É só atualizando também a copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior encerrado. Sport 0, Goiás 1. O Goiás está classificado. Daqui a pouquinho tem Palmeiras e Floresta. Do vencedor de Palmeiras e Floresta sai o adversário do Goiás. Olho nesse time do Goiás, hein? Muito bem treinado. É um ótimo time esse time do Goiás. Venceu um outro bom time que é esse time do Sport. Tomara, hein? Rapaz. Tomara que dê Goiás. Nada contra os outros clubes. Nada contra os outros verdes. Né? Isso, os outros verdes, né? Nós temos aí uma paixão em comum com o verde, mas tomara que dê Goiás. Agora eu vou falar uma coisa pra você, hein? O Guarani tem que prestar atenção aí com o Barney, hein?
Ou aí com o Soteldo, né? O Barney, né? Por que o Barney? Parece o Barney, né? Baixinho, né? Ei, Nanico. Tem que ficar esperto. O Barney do Flintstone. Exatamente. Nossa, igualzinho. Ficar esperto com o Barney ali. Eu pensei em outro Barney. Tinha um desenho do Barney, aquele dinossauro roxo. Ah, não, esse aí é outro Barney. Esse aí é o Barney. É o Barney Rumble lá do Flintstone. Bem lembrado, viu, Albert? Bela memória. Como é que o Flintstone fazia? Hey, Fred! Yabadabadu! Esse é o canal Futebol Interior, o único, hein? O primeiro e único canal Futebol Interior. Se você tá lá no Futebol FI, esquece. Agora é só Futebol Interior nas nossas jornadas esportivas. E vem, Bugrão, vem com o Vilela, passe no comando pra Bruninho. Chega a cobertura do João Lucas, a bola volta lá com o goleirão João Paulo. Facebook, a participação da galera nas redes sociais. Vai lá, Claudinei Cossi. O Gilson Carlos Marques está com a gente aqui, direto de Araraquara, curtindo a nossa jornada. Tem um senhor aqui, japonês, ele diz aqui em português: boa sorte ao Bugre e sucesso à equipe da rádio. Mas o nome dele, infelizmente, não dá pra gente ler. Tá todo em japonês. Muito então bem. Eu vou colocar como o senhor Mitsunaga. Se não for, ele vai dizer aqui qual é o nome correto. Mas tem outro japonês que está vendo e ouvindo a gente aqui também, que é o Ricardo Yamashita. Ô, grande Rica! Aprendendo a mexer nas redes sociais. De repente, o Ricardo Yamashita até traduz o nome que está lá em cima. Provavelmente ele deve Está traduzir. escrito em hiragana, eu não sei se ele vai conseguir, mas vamos aguardar. E o Gustavo Marques também acompanhando. Grande Guga. Boa, Guga. Boa, Guga. Tamo junto, guerreiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani no ataque, cruzamento, Bruno José tira do jeito que dá o Michael. Rebote cai pela ponta direita, ali lateral dos técnicos, cruzamento do Richard Rios. Tira a Bauerman do jeito que dá. A bola sobe e desce, cai na metade do campo. Marcos Leonardo chega por ali, briga pelo rebote. Recuo de bola do Luciano Castan, domina tranquilamente. Maurício Koslinski de perna direita, ele faz o passe lá na ponta direita com Richard Rios. Esse aí joga de terno de gravata. Botou na frente com o Diogo Matheus para Giovanni Augusto de primeira com o Richard Rios. Trata com carinho, trata com amor a pelota. Na ponta direita, atenção, linha de fundo. Um pra lá, dois pra cá, perna esquerda bateu. Ela passa a esquerda, vai fora. Escanteio. Você tive a impressão de desvio, não sei se o árbitro vai dar, vai dar. Escanteio pro Bugrão. Joga tranquilo, joga fácil, tal do Richard Rios, hein, Albert? Nossa, mas que falta, Richard Rios, que demora, hein? Essa contratura muscular, ficamos com medo, hein? Achávamos que essa contratura era aquela contratura do, né, você sabe, né? Pra outro clube, né? Transferência. Ali o Richard Rios pelo lado direito ali, junto com o Bruno José. Fez o corte, bateu cruzado, a bola pegou na zaga do Santos, escanteio pelo lado direito. A informação para Jump Sports. Vai pintar chuveirinho na área, tá armada a feijoada dentro da cozinha do peixe. Vai pintar chuveirinho, lá vem Jamerson, caprichou no segundo pau. O toque de cabeça, espalma, João Paulo, espetacular o goleiro do Santos. Cabeçada pro chão do Lucão. João Paulo, como um gato, faz milagre. Salva a pátria do Santos, quase o segundo gol do Bugre, Alberti. Como é que pode, né? Segundo milagre do goleiro João Paulo. Primeiro foi no chute do Giovanni Augusto, né? Alguns minutos atrás, agora no cruzamento, né? Cruzamento do Speedy Jamerson pelo lado direito, a bola ali na linha da pequena área. O Luciano Castan, hein? Ele cabeceou no chão, a bola quicou na frente dele, como um gato, ele espalma. Quase o segundo gol do Guarani. A informação para a pizzaria do Dadá. Lucas. Pois não, Claudinei Costa. E o nosso amigo japonês lá de Nagoya, viu? Ele mesmo. Nagoya. Tá ligado aqui com a gente. Já é quinta-feira lá, né? É o senhor Maccabi de Nagoya torcendo pelo Bugrão. E também o Thiago Bucheroni, ou Bucheroni, diz aqui: nosso Bugrão se reabilitando hoje, HSG. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, canais Futebol Interior, ó, ligadinho você. Desce o zombie pro campo de ataque, trabalha a jogada, João Lucas volta o lance na metade do campo com Dodge. Junta ao círculo central, deixa a parada de lado com Zanocelo. Na ponta esquerda ele tem o camisa 44, que é o Lucas Pires, encara a marcação do Bruno José. Lucas Pires sai da esquerda, vem pro centro, busca algum espaço, pede pra alguém se movimentar, preferiu o passe pelo meio, domina a parada Sandri. Sandri lá na ponta direita, ele tem João Lucas. João Lucas, na verdade é o Michael. Onde tá o Michael? Cruzamento, bola perigosa, tira Luciano Castan, capitão da equipe do Bugre. A bola subiu, desceu, cai na metade do campo para a jogada Sandri, deixa na ponta direita, domina a parada Steven Mendonça. Um dia jogou no Corinthians, Mendonça foi pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta pro Peixe lá pela direita, Alberti. Lucas, ele caiu com o Ceará, né? O ano passado, foi isso? Exatamente, mas na verdade quem tava ali pela direita era o João Lucas. João Lucas. Exatamente, então. Mas o Mendonça é isso mesmo. Ele caiu com o Ceará, no ano passado. Então, beleza.
Desce a ladeira, vem Santos pro campo de ataque. Lucas Pires, tabelinha curta com ele. Ó o Soteldo aí, ó. Baixinho. Ó o Barney Rubble do Fred Flintstones. Deixa a parada mais atrás com Dodge. Dodge deixa de lado com o Sandri. Lá na ponta direita, recebeu o João Lucas. Camisa número 3, jogando espetado. Volta o lance com o Maicon. Maicon domina, para, pensa, pisa, olha, espera alguém se movimentar. Deixa de lado com Dodge. Dodge junto ao círculo central do gramado. Abriu na ponta esquerda com o Soteldo. Soteldo bota na frente, engata a primeira, segunda marcha. Abriu na ponta canhota. Boa bola para Lucas Pires. Encara a marcação do Bruno José. Lucas Pires devolveu com o Soteldo. Tabela curta. Ainda Lucas Pires. Passe curto com o Soteldo. Bico da grande área. Botou na frente. Atenção, linha de fundo para cima do Diego Matheus. Soltou de lado. Lucas Pires. Pé direito. Bateu. Isolou. Isolou, Lucas Pires. Aí caiu na perna direita, que não é a boa. Jogou longe do gol. Tem gol do Campeonato dos Canais Futebol Interior. Informam. Fala, Claudinei. Copa São Paulo de Juniores é gol do Palmeiras. Agora Palmeiras 1, Floresta do Ceará 0. Alguém tem dúvida que esse time do Palmeiras vai chegar na final da Copinha? Eu tenho dúvida. Você tem dúvida? Eu tenho. Também não tenho dúvida. Você tem dúvida, presidente? Um time que tem tá tudo louco, pra... é muito diferente. Não, cuidado. Parece um time profissional contra um time de menino. Ó o microfone aí, viu, Albert? 21 passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando. E a pelota, Felipe Marques. Vai rolando. E o placar do jogo é esse. Campeonato Paulista Série 1 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Ticotenão, Guarani 1, Giovanni Augusto foi pra rede, 0 para o Santos. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, o Campeonato Carioca, já tivemos hoje Bangu e Resende, o Bangu venceu 1-0. Tivemos Madureira e Flamengo 0-0. Em andamento, Portuguesa e Boa Vista 0-0. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugrão pela ponta direita, Bruno José para Diogo Matheus. Linha de fundo, cruzamento no segundo pau, toque de cabeça, João Paulo. Firme, seguro, arqueiro do Bugre para fazer a defesa no canto direito, toque de cabeça do Giovanni Augusto. Mas vou falar uma coisa para você, geralmente a gente tá acostumado a ver o Guarani do outro lado, mas o que tá desse lado direito sendo acionado e o Santos dando espaço é uma enormidade, Albertinho. É, a chamada jantada, né, do Mozart Santos depois da entrevista coletiva, né? Deu resultado, hein? Quando é pelo lado esquerdo, né? Que era penso pro lado esquerdo, agora ali, hein? O trio, Richard Rios, Diogo Matheus. Que fluidez do Richard Rios pela direita. E o Bruno José, tá sendo sensacional, né? Porque você coloca ali 2 volantão ali, né? Pesadão, chamado cintura de cimento. Pra cima desse time rápido do Santos já era. E vem Soteldo, olha a velocidade do Santos aí, Soteldo, a bola espigada, sobrou dentro da grande área, tira a defesa com o Lucão, a bola é sobrando limpa pro Mendonça, rebote na equipe do Santos, foi pro chão, Sandri, falta nele, jogo parado, falta marcada, derrubaram o jogador do Santos, é uma falta perigosa contra a equipe do Guarani. A falta foi em cima do Soteldo, falta do Vilela, o Albertino. Na verdade, falta em cima do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, né? Ele de frente pro lance, né, de frente, ali perto, alguns passos ali da meia-lua, ele foi fazer o giro, né, em cima da marcação do Guarani. Ali não teve jeito, né, ali o Richard Rios chegou em cima, bateu por baixo, pegou o tornozelo, ele já, tanto com o Richard Rios, já fez a falta e já foi no Marcos Leonardo pedir desculpa, porque ali pegou bem no tornozelo, ali a falta na intermediária. Tá longe, mas tá perto, viu, Lucas de Souza? Falta pra equipe do Santos, falta na intermediária, vem pra cobrança Dodge, o Dodge costuma pegar forte na bola, tem também o Zanocelo que bate bem. Falta pra equipe dos homens, 23, quase 24 deste primeiro tempo, aproximadamente 30 metros a distância pro gol do Kozlinski. Kozlinski arma a sua barreira ali com pelo menos uns 4 jogadores. Falta pra equipe do Santos, pode levar perigo a meta da equipe do Guarani. São 5 homens na barreira, é o Bruninho, o Richard Rios, o Lucão, o Castanho e também o Derek, os grandalhões do Guarani na barreira. Zanocelo pra bater de perna direita, Dodge também pra bater de perna direita, mas mandar o sarrafo, mandar uma pancada. Tem o jogador do Santos ali, o Maicon também na barreira. Partiu o Dodge, perna direita, bateu, espalma Kozlinski. A bola subiu, desceu, vai pra linha de fundo. Vai pela linha de fundo. No que essa bola subiu e desceu, meio esquisito, rapaz. O Kozlinski espalmou, a bola subiu e caiu devagarinho, mas foi pela linha de fundo. Escanteio pros homens aí, fala, Albertinho. Meio câmera lenta, né? Ali o Kozlinski, ele colocou a barreira no seu lado esquerdo, né? E ali a bola passou por cima, ali o Zanocelo tentou tirar mesmo o goleirão Kozlinski, que espalmou. A bola ganhou altura, mas não ganhou distância, né? E a bola acabou caindo do ladinho, do lado direito do goleirão Kozlinski. Escanteio, vem ele, Barney na bola. Vem Jefferson Solteiro na bola, baixinho, deixa de lado, deixou curta, parada com o Lucas Pires, levou no fundo, cruzamento de perna esquerda, sobe, a defesa tira, rebote cai com Dodge, parou de cabeça Sandri, escorregou, mandou pra dentro da área, tira Luciano Castan, afasta do jeito que dá, Canais Futebol Interior,
aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Desce a ladeira, vem Peixe pro campo de ataque, vem com Jefferson Soteldo. Deu chute no ar, lá Valdívia, volta o lance com Zanocelo. Zanocelo faz a virada de perna direita, tocou com Dodge e perdeu o domínio da bola e tome contra-ataque do Bugrão. Giovanni Augusto engatou a primeira, segunda marcha, adiantou demais, soltou pra Derek pra cima da marcação do Balmerman, bico da grande área. Lá vem Derek, passou o pé em cima da bola com habilidade, com ginga. Deixou com Richard Rios curtinho, a bola para na poça d'água, ainda consegue ficar com ela. Diogo Matheus pra Richard Rios, bola no chão, na ponta direita pra Bruno José, abriu pra perna esquerda, cruzamento lá no segundo pau, bola vem alta, Giovanni Augusto, de chaleira pra dentro do tumulto, tira Michael, completa o serviço, domina a parada ali, João Lucas, a bola ainda dentro da área da equipe do Santos, João Lucas botou na frente, tentou mandar o sarrafo pra frente, Giovanni Augusto dá o carrinho, toca pela linha de lado, Wagner Ferreira, 26 minutos da primeira etapa, Guarani soberano no jogo, e fala desse lado direito aí desse o time ataque do do Guarani tá levando nítida vantagem sobre a defesa do Santos. Isso pode vir tanto pela direita, como você destacou agora, né? Esse trio aqui que o Albert também se referiu, né? Com o lateral direito, o Diogo, o Calvo José e também o Richard Rios, que para mim está sendo um dos melhores jogadores do Guarani, o Richard Rios na jornada de hoje, como também pelo lado esquerdo. Vejo que o Giovanni está tendo liberdade por ali e a defesa do Santos está batendo cabeça. Só dá uma pressão em cima aí, que é o ponto. Aliás, eu dizia isso antes do jogo, que o ponto fraco do Santos realmente é o sistema defensivo. Protesto de Cláudio Necorce, vamos lá. Eu entendo que pela partida que está fazendo hoje o jogador Bruno José, ele merece ser chamado de Bruno José. Tá certo. A partir de agora eu vou chamar de Bruno José. Não, então. Louro José, pode ser. Louro José. Também. É Bruno José, hoje ele merece. Hoje ele merece. Ó o Richard Rios, engata a primeira, segunda marcha, deixou o Zanocelo falando sozinho. Ó o colombiano, esse joga de terno e gravata. Vem na ginga, vem na habilidade, deixou com o Diogo Matheus. Ganhou a parada no pé de ferro, tentou o girosflim pra cima da marcação do Lucas Pires. A bola fica batendo e rebatendo. O último toque foi do Bruno José. Agora é Bruno José. Lateral para a equipe do Santos, campo de defesa. Vai lá, Vagnão. Não é nem Calvo José e nem Ruinzé, Bruno Ruinzé. Não, hoje é Bruno José. Então tá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. 27 minutos, quase 28. Rafael Costa numa conversa ali no pé do ouvido do Soteldo, do Barney e do Richard Rios. Os dois ali invocados. Pois não, a participação da galera no Facebook. Ramon Saavedra, boa noite, Grande meu amigo. Ramon. Vamos, Guarani, mais um direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Thiago Bucheroni diz aqui mesmo, trabalhando, ouvindo nosso Bugrão. É o Jackson Horácio Queiroz dos Santos. Esse time do Santos, do meio para trás, é muito ruim. E o Ricardo Yamashita falou aqui, olha só, o Guarani na terra do sol nascente, hein? Que beleza, hein? Guarani. Tá feliz, hein, Yamashita? No Brasil e no mundo, né, hein, Ricardo? Desce a ladeira, vem os caras pro campo de ataque. Esse é o Sandri. Sandri volta a parada, domina com o Maicon. Maicon tá adiantado o zagueiro do Santos. Maicon Carequinho jogou no Porto, jogou também no São Paulo. God of Zaga. God of Zaga. A torcida de São Paulo tem saudade do Maicon, Albertinho? Acho que tem, né? Eu acho que tem, né? Foi bem no São Paulo, né? Foi bem, né? Foi bem no São Paulo, o Speed Mendonça, né? Que era conhecido como Speed Mendonça. Foi bem no Corinthians, né? A galera experiente no time do Santos. Boa, né? Lateral, bola pro Santos, já cobrado o João Lucas, volta a jogada no campo de defesa com o Maicon. Maicon domina o God of Zaga, deixa na metade do campo com o Zanocelo. Zanocelo no círculo central do campo, parte em velocidade, engata a primeira, segunda marcha. Se ninguém chegar, ele vai embora, galera. Ainda Zanocelo, capaz da bola, deixou por dentro com o Soteldo. Soteldo 2 em cima dele, tem que marcar esse cara de perto. Ó, o Soteldo aí, abriu na perna direita, faz a virada de jogo, passe totalmente errado. Mirou no gato, acertou o peixe. Vem Guarani, tentou partir Bruninho, aí tiraram o doce da boca da criança, perdeu o Bruninho. Tenta o Santos no campo de ataque, bola recuada ali pelo Jamerson, bola meio perigosa, tira do jeito que dá o Luciano Castanha, para o rebote, tentou pegar o rebote de Giovanni Augusto, não tem o domínio da bola, retoma a posse, equipe do Santos. Dodge, tabela curta com o Zanocelo, deixa a parada com o Michael, devolve a jogada com o Dodge, junto ao círculo central do gramado, ele avança 2 passos, avança no terreno, chega na intermediária, campo ofensivo da equipe do Peixe, vem com o Bauerman toca de lado a parada com o Lucas Pires, linha na dos técnicos, daí para Soteldo, tentou no meio das canetas do Vilela, cobertura do Diogo Matheus, e tome contra-ataque do Bugão, vem com o Jamerson, engata a primeira, segunda marcha,
deixa de lado com o Bruninho. Deixou o primeiro falando sozinho. Ainda Bruninho pra lá, pra cá, foi pro chão. O árbitro manda seguir. O árbitro mandou seguir. O Soteldo ficou caído de um lado. O árbitro não deu. O Bruninho ficou caído do outro lado. Teve critério nessa o Rafael Claus. E vem Bugrão. Vem pela ponta direita, onde as jogadas estão saindo. Vem com Bruno José. Pede o apoio do Giovanni Augusto. Deixou de lado com camisa 10 o Bugrão. Giovinco Augusto, autor do gol da equipe do Bugre. Lançamento no segundo pau. Subiu Derek. Sobe também João Paulo. Sobe João Paulo. Faz a defesa. Fica com a bola e desceu de novo pela ponta direita a equipe do Guarani, Albertinho. Pelo lado direito, né? Quando não é o Bruno Nazário José pelo lado direito. O que foi, Lucas? Aí forçou a miséria. Bruno Nazário José, já que hoje é dia dele, né? Tá certo. Aí o Giovanni Augusto pelo lado direito, lá vem os homens. E vem o Zami com o Soteldo. Passou Lucas Pires na ponta esquerda. Tem Bruno José na jogada. Ele apoia o ataque e também a defesa, dá o carrinho, fecha a porta para a esquerda do Santos. Escanteio pros caras lá pela ponta canhota, Albertinho. Bruno Nazário José, né? Hoje ele está, hein? Hoje ele pode usar, hein? Bruno Nazário José. Pelo lado esquerdo, ele acabou de fazer um lance de ataque, estava lá ajudando a defesa. O Mozart Santos, hein? Que milagre. Beleza. E vem Santos, Lucas Pires, cruzamento, o Bauerman tocou de cabeça, sobrou com o Maicon, pé direito, bateu, ela passa a esquerda, vai fora. Cochilou a defesa do Bugre, Maicon dominou com liberdade, no giro, no voleio, mandou a bola, passou a esquerda de Kozlinski, tiro de meta para a equipe do Guarani, Albertinho. O chamado primeiramente jogada ensaiada de escanteio, né? A bola ali rolada, só bem devagarzinho o Soteldo para o Lucas Pires, ele cruzou na segunda trave. A bola passou por toda a zaga do Guarani e ali estava ele, né? Good of zaga, como diria o outro, o Maicon, ele dominou com a perna direita, tentou virar um voleio ali de perna esquerda, pegou meio mal. Lembrando, né, que o nosso antigo, né, o Yuri Gipe, ele nos seus jogos, né, no seu primeiro jogo ali, jogando ali contra outras equipes ali de treino, né, fazendo o chamado jogo treino, fez 2 gols na partida de hoje e um deles, né, um dos gols que ele fez foi igual do Richarlison na Copa do Mundo. Que beleza. Isso jogando lá na Coreia, né? E lá na Coreia, tá lá, Yuri Gipe. Tá certo. 32 cravados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, e a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é esse. Campeonato Paulista 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa ao palco do espetáculo, segunda rodada do Paulistão. Te contei não, placar tá assim, ó, 1 para o Guarani. Giovanni Augusto foi para a rede batendo pênalti aos 5 da primeira etapa, 0 para o Santos. Placar ao vivo, Futebol Interior informa, Claudinei Corsi. Legal, aproveitando aqui este placar ao vivo para mandar um abraço mais uma vez para a Rúbia lá da Puma em São Paulo, sempre ligada com a gente aqui. Também o Fernando Skin lá da Belco e o Lucas da Esportes da Sorte, também a Daniele. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Um grande abraço aqui pro Arthur RBG. Santos vai ser rebaixado. E o Lucas Gamer responde: bora Santos, o Santos vai virar, vai ser 2-1. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Galera, deixa o seu comentário. Da onde você está nos acompanhando, da sua cidade, qual o seu bairro, qual o seu estado, o seu país, o seu planeta, da onde você acompanha o Futebol Interior. Nós queremos saber. Tá caído lá o jogador do Guarani. Planeta, né? Não vivemos num mundo... plano. Né? Com vários planetas e tal, quem sabe, né? Meu Deus, o homem começou em Campinas, foi pro estado, foi pro Brasil, foi pro mundo e agora tá no planeta. O futebol interior interplanetário. Intergaláctico. Estamos aí em todas as ondas aí dos buracos negros do sistema solar pra você. Futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bota o teaser aí, Felipe Marques. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Santos no campo de ataque com Lucas Pires, volta a jogada com Barney Rubble dos Flintstones. Ele é o Jefferson Soteldo. Ele volta a jogada com Dodge lá na ponta direita. Ele tem o Maicon. Maicon domina a intermediária, campo ofensivo dos caras. Lá vem o Peixe, vem com o Steve Mendonça, o Speed Mendonça. Ele volta a jogada com o Michael God of Zaga domina. 2 toques na bola, achou o Sandri dominou, olhou pra frente, tocou com o Jefferson Soteldo, cana agora pelo meio. Tenta o toque com o Zanocelo, passe errado. Bruno José agradece o presente e tome contra-golpe do Bugrão. Aí prendeu demais a bola. Facebook. Participação da galera no Facebook. Vai lá, Claudinei Corsi. O ouvinte nosso aqui diz o seguinte: não disse o planeta. Ele
Ele mandou essa. Ele mandou. Viu? É do sistema solar, tá mandando aí, de Marte. É, de Marte. Tem aquela música do marciano. Ô Wagner Ferreira, me conta aí, 35 o jogo. Bem, o lado direito do Santos inexiste, né? O Santos só tem a jogadinha pelo lado esquerdo aqui com o Soteldo, de vez em quando desce o lateral ali, o 44. O Lucas Pires, para fazer cruzamentos. O lado direito do Santos inexiste. O Guarani deu uma arrefecida, né? Ele não está mais com aquela pressão, com aquela volúpia, porque se tivesse, já teria feito o segundo gol. E também tem um detalhe, o Guarani fez o gol e não está jogando recuado. Tá roubando as bolas aqui, só não está acertando alguns passes tão bem quanto estava no começo. 3 chances de gol, fez 1 e o Santos teve apenas uma bola parada, né? Aquela falta que foi cobrada que o Kozlinski mandou para escanteio. E depois aquele giro do Michael, né? Que meio sem jeito, a bola foi para fora. Só as 2 chances que o Santos teve. O Guarani toma conta do jogo, o Santos errando muito passe. E eu estou dizendo, uma jogada manjada que é pelo lado direito, esquerdo aqui com o Soteldo, marcou o Soteldo, acabou o Santos. E vem Peixe, vem com o Michael domina, pé direito na bola, inverte a página, vem da folha, achou o Lucas Pires, passe forte demais, linha lateral, bola para a equipe do Guarani, Lucas, Albert, pois não. Santos e Guarani já duelaram 183 vezes, com 44 vitórias do Guarani, 39 empates e 100 vitórias do Peixe. São 228 gols a favor e 379 gols contra. A informação para Store Colchões. Passe errado do Giovanni Augusto, Dodge botou na frente, falta nele, bota essa na conta do Giovanni Augusto, hein? Foi trocar passes ali com o Leandro Vilela, tocou errado e o Vilela foi obrigado a puxar o Dodge. Aí falta para a equipe do Santos, jogo parado, falta para os caras aí na intermediária, Albertinho. E todos, tomaram bebidas Poti hoje, porque o Vilela também hoje, olha, tá de parabéns, hein? Está jogando muito bem, fazendo a posição dele, né? Mas ali o Giovanni Augusto foi tentar recuar a bola para sair, né? Sair tocando ali, não teve jeito, né? O Vilela teve que fazer falta no jogador do Santos, só tá longe, hein? Da intermediária, mas tá longe, mas é perigosa, hein? Pode ser uma bola cruzada. Falta perigosa, 50 metros mais ou menos a distância pro gol do Kozlinski, uma falta de muito longe, né? Intermediária ofensiva da equipe do Peixe, vem pra bola Soteldo, na perna direita, a bola vem venenosa, sobe, a defesa tira, rebote e volta aqui pra ponta esquerda, Lucas Pires tentou mandar essa bola dentro do tumulto de novo, tira a defesa do Bugre, para o rebote Giovanni Augusto, tentou o toquinho de lado, tentou o toque de classe, perdeu pro Soteldo, vem Santos, Soteldo, 1 pra lá, 2 pra cá, no Chiro Liro lá, fecha a porta pra ele, Richard Rios, voltou pra Zanocelo, na ponta esquerda, Lucas Pires, atenção, fez o corte, linda finta, cruzamento no segundo pau, fechou Mendonça, tira Jamerson, afasta o perigo dali, manda pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Santos. Sentiu. E o Derek caiu, hein? E colocou a mão na parte de trás da coxa. Posterior da coxa, né? Rapaz, quando coloca a mão nessa região, eu não sei não, hein, Albert? Não, né? A camisa do Guarani, né? Tão linda a camisa do Guarani ali, com homenagem ali ao Pelé, né? Escrito ali na manga, né? Na manga esquerda, Pelé Eterno. Quando o Derek, ele desabou, né? Sentiu, infelizmente, ele sentiu, ele tá pedindo, tomara que não seja nada, né? Mas caso precisar ali, tem o Gênison, né? Que tava sendo cotado. Não sei se o Derek volta pro segundo tempo, hein? Então, pois não bem, a gente vai esperar a cobrança de escanteio, alguma coisa assim, viu, Lucas de Souza? Escanteio pro Peixe lá pela ponta direita. Alô, Evelyn Santos, ela quer assistir o jogo. Onde você assiste? Aqui nos canais Futebol Interior. Tá passando no Premiere e na Record também. Mas aqui é melhor a nossa transmissão. Escanteio pro Peixe lá pela ponta direita, 38,5. É o que marca o relógio digital dos canais Futebol Interior. Levantamento do Soteldo, bola alta no segundo pau, subiu o Jamerson, não achou nada, a bola sai da grande área, cai com o Lucas Pires, bota na frente, encara a marcação do outro lateral esquerdo do Guarani, chega a marcação do Richard Rios, para o lance, faz o passe, a progressão no ponto futuro, tentou a jogada com o Jamerson, chega a cobertura do Lucas Pires, toca pela linha de lado lateral, bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré, loja 1 ao lado do Posto Filhinho, loja 2 no Bandeirante. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Lateral, bola para a equipe do Guarani, pois não, Alberti? É o detalhe, né? Mostrou novamente, né, o gol do Giovanni Augusto. Ali o João Paulo, ali ele pulou convicto que o Giovanni Augusto ia chutar naquele canto de segurança, né? Giovanni Augusto gosta muito de chutar no canto esquerdo.
Tanto que chegando na hora, né? Na hora da batida, o Giovanni Augusto não tomou muita distância, ele virou o pé e acabou matando o João Paulo. Se ele tivesse chutado no canto de segurança dele mesmo ali, era caixão, e o João Paulo tinha pego. E vem Santos, vem com Mendonça, faz o giro, se livra da marcação de 2, tem habilidade o colombiano. Ainda Mendonça, sai da direita, vem pro centro, acha Soteldo, devolução de bola com o Espírito Mendonça, passe errado, Bruno José toma a posta corrida e tome contra-ataque do Bugrão, engatou a primeira, segunda marcha, Bruno José pra cima da marcação do Mendonça e também do Malmerman. Ainda Bruno José foi pro chão, o árbitro manda seguir. É nossa. O árbitro mandou seguir, não quis saber. Foi pro chão Bruno José, tá reclamando com a arbitragem, mas nada feito, é só lateral pra equipe do Santos, Albertinho. É ali, né, o Bruno Nazário José, né, pelo lado direito ali quando tem um jogador do Santos no aquecimento, e ele reclamando, né, ele levou a bola do campo de defesa até na frente, ele recebeu ali, num contato com camisa número 44, o Lucas Pires, e ele tá reclamando assintosamente com o árbitro, e estranho, viu, Rafael Claus, eu acho que ele esqueceu o cartão amarelo no banco, né? Que o jogador do Santos também já aprontaram algumas, do Guarani também, e nada, vamos ver pro segundo tempo. E lembrando, né, que a torcida organizada foi obrigada a mudar, né? Não é mais no tobogã, agora está atrás um dos gols, e também tem hoje a instalação, né? Teve essa semana a instalação do novo letreiro ali, né? Do Brinco de Ouro da Princesa. Novo placar eletrônico. Novo placar eletrônico, letreiro, assim como queiram, né? Letreiro seria em 1980, né, Lucas de Souza? Letreiro é antigo, hein? E vem Santos, ó o Zanocelo, armou na perna direita, se livrou da marcação do Richard Gil, soltou com o Marcos Leonardo, a devolução não foi boa, bola de graça para Kozlinski, salva a pátria da equipe do Guarani, o passe errado do Marcos Leonardo, 41 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, e o placar do jogo é esse. Campeonato Paulista 2023, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, te contei não, placar tá sim, 1 para a equipe do Guarani, Giovanni Augusto foi para a rede, 0 para a equipe do Santos, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Campeonato Paulista Série A1, São Bernardo e Red Bull Bragantino empataram por 1-1, Corinthians venceu Água Santa 3-0, estão jogando Ituano e Portuguesa 1-0 para o Ituano, e nós temos também a Copinha, o Palmeiras vai vencendo a equipe do Floresta. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita alegria, emoção e descontração ao seu coração. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Foi embora o jogador do Bugre ali, Alberti. É, o Derek foi embora, né? Agora vamos ver aí quem foi que entrou, quem saiu. Tenho certeza aí que o Derek saiu, ele não aguentou, né? É, rapaz, no último lance ali com o Bauerman, realmente não deu pra ele. Inclusive na jogada do Zanocelo, em que não teve sequência, né? O passe errado meu Deus do céu. Do Marcos Leonardo e Nicolas Careca vem aí. Vou contar uma piada pra você, torcedor bugrino. Olha só, hein, que vai indo embora. O Derek, né, que teve... O Derek, se fosse jogar aquele jogo antigamente rebatida, né, acertou 2 vezes a trave, com cada jogo ia ganhar um belo de uns pontos, né. Então foi embora ele, né. Camisa número 22, o Derek, e entrou ele, o camisa número 11, o nosso NC11, conhecido também como Nicolas Careca. A informação para Ovo Satoshi. O técnico mexe lá, comentarista, fala aqui, eu queria entender qual que é a bronca do Mozart com o Genison, viu, Wagner? Eu tenho a impressão que a torcida não gostou muito dessa escolha aí do Mozart, não, porque o indicado seria a entrada do Genison no lugar do Derek. Agora, quando o coletivo está bem, a individualidade aparece. E pode aparecer no jogo de hoje o talento do Nicolas, que a gente não conhece ainda. Pitaco. Pois não, Claudinei Corsi. Já que o Bruno José hoje está bem, né? Quem sabe o Nicolas Careca. Pois é. Quem sabe o Nicolas Careca também não dá o ar da graça. Já pensou o Nicolas Careca ter uma noite de índio ano passado? Ô, Lucas. Pois não, Albertinho. Por enquanto, né, o resultado da enquete, por enquanto, 46% para o Guarani, 2% para empate e 52% com a vitória do Santos. Então o Guarani 46% para a vitória, empate 2% e 52% para o Santos. Muito bem, tá aí a enquete, participe até o final do primeiro tempo, momentos finais da primeira etapa, você ainda pode participar. Vai lá, Claudinei Corsi. Carlos Eduardo Lemos Batozinho com a gente aqui, ele diz aqui boa noite a todos. E o Sérgio Pinheiro, boa noite pessoal, vamos para mais um ano abençoado de futebol e que seja bom para o Guarani.
É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Desce o Bugrão lá pela ponta direita, Bruno José, pra cima da marcação do Lucas Pires, pediu o Nicolas Careca, ele tentou o passe no comando, passe errado, retoma a posse de bola a equipe do Santos com Dodge. Dodge tem Sandri do lado direito dele, deixa a bola com camisa número 6, aí lá vem Sandri na ponta esquerda com o Lucas Pires, dominou, partiu em velocidade, encara a marcação do Richard Rios, aí parou, pensou, olhou, firulou, penteou, volta a jogada com o Zanocelo na metade do campo com Dodge, pode falar, às viu, vezes falta um pouco de inteligência, né, pro Bruno José, tá jogando bem hoje e tal, temos que dar o crédito, mas pô, a segunda bola que ele tem chance de fazer fez uma boa jogada, solta essa bola, ele prende e dá chance da defesa do Santos recuperar. Segunda vez que acontece isso. É uma certa displicência, né, do Bruno José. Vem a equipe do Santos com o João Lucas lá pela ponta direita, ficou sem espaço, deixou com o Sandri, 3 em cima dele, lá veio o volante do Santos, deixou com o Steve Mendonça, apoiando por dentro, Mendonça 2 toques na bola, show Zanocelo pela meia esquerda, tem espaço, camisa 25 do Peixe, abriu na ponta, canhota pra Soteldo, encara a marcação do Bruno José, dominou, parou, soltou pra Zanocelo, abriu na perna esquerda, tinha um muro na frente dele, um muro verde que bloqueia essa bola, ela volta pra Bauerman, derrubado pelo Nicolas Careca, falta. Aí falta o cacuete do zagueiro, né? Falta do Nicolas Careca em cima do Bauer, não tinha nada que fazer essa falta cima do camisa 4 do Peixe, Alberti. Não, ele e o Bauerman, né? Qualidade zero, né, pra armar a jogada. Ali o Nicolas Careca só deveria ter cercado, né? Acaba mais uma vez ali, né, pela intermediária, por mais que esteja perto ali, né, do lado esquerdo, tá longe novamente, mas essa bola cruzada do Barney Soteldo é perigosa. Lá vem Chuveirinho na área, informação para Bebidas Potinho. Vai pintar Chuveirinho na área, tá armado o pagode na cozinha do Burgo, levantamento do Soteldo. Obrigado, viu, Soteldo? Bola direto nas mãos de Maurício Goslinski. 45 minutos. Mais 4. Passado, vamos até 49 nesse primeiro tempo, chegou na marca de 46. Wagner Ferreira, placar justo até aqui, 1-0 Bugre. Não há a menor dúvida, né? O Santos não ofereceu nenhum perigo para o time do Guarani, apenas 2 faltas, os 2 escanteios cobrados sem nenhum perigo. O Kozlinski fez acho que uma defesa só durante todo o jogo. Então o Guarani soberano tomou conta do ataque do Santos e toda vez que o ataque do Guarani foi para cima da defesa do Santos, conseguiu vantagem. Então não há o que discutir. Se terminar esse primeiro tempo com 1-0, placar absolutamente justo. Falou Wagner Ferreira, opinião inteligente aqui dos canais Futebol Interior. 1-0 Bugrão, gol marcado aos 5 da primeira etapa. Ele, Giovanni Augusto, batendo o pênalti, foi pra rede. Aí Jamerson faz o gol de bola na zaga central, domina a parada, Lucão. Olha o Lucão aí, jogador do São Paulo. Deixa de lado a parada com o Diogo Matheus pra cima da marcação do Barney Rumble dos Flintstones. É o Soteldo. Aí com o Diogo Matheus na triangulação com o Richard Rios. Volta o lance com o Vilela, troca passes, roda a bola o Bugrão. Joga a bola, Guarani. Vem pela ponta esquerda com o Luciano Castan. Soltou pra Jamerson olhou pra dentro do grande área, capricha Jamerson. Levantamento para Nicolas Careca, não teve o domínio. Opa! Não teve o domínio, a bola passou por ele, tava o Bauerman na jogada, mas Venecião e foi pro chão aí, Alberti. É, o cruzamento, né, do Speedy Jamerson. O Speedy Jamerson olhou pra área e falou, que saudade do Yuri Tanque. Ele cruzou dentro da grande área ali, o Nicolas Careca se enrolou com o Bauerman, se enrolou com a bola, sei lá. Pra mim foi pênalti pro Guarani. Mas só que a zaga do Santos tirou. Lá vem o Zomi no ataque. Vem o Zomi com o Soteldo pra cima na marcação de Leandro Vilela. Olha o Barney dos Flintstones. 1 pra lá, 2 pra cá, no Chiro Liro lá, Chiro Liro ali, cruzamento no segundo pau. Kozlinski firme, seguro, tranquilo, Maurício Kozlinski pra fazer a defesa na jogada do Soteldo lá pela esquerda. É o jogador mais lúcido do Santos, né, Albert? Não tem jeito. E outra coisa, né, quando ele pega, né, esses volantes com cintura de concreto, né, olha, ele faz o que ele quer. Pelo lado esquerdo, ele fingiu que ia cruzar com a perna direita, puxou para a perna esquerda, ali o Vilela com o Cremax ali, ele ficou parado ali, não teve o que fazer, só seguiu, não conseguiu nem ser ali o Richard Rios ali, ele dá o bote certo, né? Pois é. Vem Guarani, vem com o Diogo Matheus, adiantou a jogada pra Vilela, foi pro chão, o árbitro não dá nada. Não dá nada, retoma a posse de bola da equipe do Santos no campo de defesa, Lucas Pires, dorme no ponto, perde Leandro Vilela no pé de ferro, tenta pegar o rebote, chega a marcação, tira por ali, Dodge pra Soteldo pra Lucas Pires tá sozinho, marcado por 2, ainda Lucas Pires, aí ficou difícil, né? Tinham 2 jogadores do Guarani e tirou ele, Richard Rios, olha aí, olha o Richard Rios, ligou até o árbitro, foi pro chão, o árbitro não deu nada. O Klaus atrapalhou, o Richard Rios foi desarmado, e vem Santos, vem com Mendonça botou na frente e bateu mal. Aí o Mendonça fez o que tá acostumado a fazer também, né? Que gosta de correr o Mendonça, mas bola que é bom nada. Passa a esquerda do gol, vai pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Guarani. Vai terminar o primeiro tempo. 45 já passados. 48, na verdade, 48 e 50 desse primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1-0 pro Grão. Gol marcado por ele, Giovanni Augusto batendo pênalti logo aos 5 da primeira etapa. Vai mandar pra frente o Maurício Kozlinski. O árbitro vai terminar o jogo. Olha lá. Trila o apito árbitro.
Aponta o centro de campo, o senhor Rafael Claus termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani, Giovanni Augusto foi para a rede aos 5 da primeira etapa, batendo o pênalti. 0 para a equipe do Santos e vem aí o intervalo inteligente, fica com ele. Claudinei Corsi. Legal, gente, eu me divirto com os nossos ouvintes internautas aqui, é um barato, viu? Conta, Ney. Conta pra nós. O Sérgio Pinheiro diz aqui, é por isso que eu gosto do futebol interior pelo Facebook. A esposa querendo assistir novela, vim pra cama assistir a transmissão na cama. Sensacional. Briga nunca. Manda foto e a gente publica aqui, viu? Grande abraço pra você, querido. Sérgio Pinheiro, diz que vai ser 2-1 pro Guarani fácil no segundo tempo, hein? O Osmar Dangar é do contra, né? Diz que não se iluda, logo o Santos vira. O Osmar Dangar, que é ponte pretano, mas está ligado com a gente aqui. Muito obrigado pela audiência, né? Albert Cavalcante, o seu destaque, o Guarani vai se redimindo da estreia, pelo menos até aqui, vencendo por 1-0, Albert. O Guarani vai conseguindo sua primeira vitória, né? Com o encontro, né, na temporada, na sua casa, com o seu torcedor, o Guarani vai conseguindo 50% da vitória, né? Ainda faltam os 45 minutos mais os acréscimos. O Guarani faz o seu primeiro gol, né? Primeiro gol na temporada com ele, o Giovanni Augusto, que foi um dos principais jogadores do Guarani no primeiro semestre e também no segundo, junto com o Yuri Tanque, que já foi embora. E o Guarani consegue, né? Com essa classificação, com essa vitória, o Guarani está chegando à liderança do Grupo B. Então, como diria o outro, se a primeira fase acabasse hoje, o Guarani estaria classificado para a segunda fase. Tá muito bem. Wagner Ferreira, o seu destaque, o Guarani vence 1-0, justo o primeiro tempo, Wagner? Absolutamente justo, o Guarani não deu nenhuma chance para o Santos, um começo de jogo sob pressão, o Santos demorou para passar do meio de campo, antes disso o Guarani já estava vencendo por 1-0, com aquele gol de pênalti marcado pelo Giovanni Augusto, um pênalti bem marcado pelo Claus, apesar das reclamações do time do Santos, mas isso reclamar é de lei. Agora, o próprio jogador do Santos, o goleiro João Paulo, chamou a atenção do Bauerman, foi ele que vacilou e permitiu que o Bruno Calvo, né, pudesse fazer o cruzamento e aí o pênalti cometido pelo goleiro. Então, gol de pênalti, tudo bem, faz parte do jogo. Agora, o Guarani criou outra chance, 2, 3, 4 chances, enquanto que o Santos só chegou 2 vezes, mesmo assim sem levar perigo. Kozlik só fez uma defesa mandando para escanteio. Então, o Santos só vive daquela jogada. Justo. Pelo lado esquerdo com o Soteldo e de vez em quando descendo o lateral direito Lucas Pires. Pela direita inexiste, como também inexiste o lado esquerdo do Guarani. Bom lembrar que os destaques ficam aí pelo Richard Rios e pelo Bruno José. Para alegria do Claudinei Corsi, que levantou José a bola dizendo que não, melhor em campo é o Bruno José. Bruno Nazário. Tá muito José. bem, só que ele tem uns vacilos, né? Ele tem 2 jogadas. Também você não exija muito, né, Wagner? 2 jogadas que ele teve chance. Vamos devagar. Fazer a melhor jogada, ele prendeu a bola, acabou perdendo e ainda reclamou. Tá muito bem, intervalo de jogo no estádio Brinco da Princesa, 10 horas mais 27 minutos. O Guarani vai vencendo o Santos 1-0. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Filhinho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 30 minutos em Campinas, 10h30, intervalo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo o Santos por 1-0. Wagner Ferreira já disse aí nos seus destaques que o Guarani merece o placar e, na verdade, né, o Wagner merecia até um placar, talvez uns 2-0 ou 3-0, ou não, Wagner Ferreira? Logo após a marcação do pênalti, né, 5 minutos, o Guarani fez 1-0, gol de Giovani cobrando o pênalti. Logo a 11, o Giovani teve uma outra chance para fazer 2-0. Se fizesse, acho que ia desencadear um placar mais elástico, né? Não fez porque o goleiro fez uma bela defesa. Foi uma jogada do Richard Rios, soltando para o Bruno José, que fez o cruzamento. E lá no segundo pau, o Giovani entrou, mas finalizando quase com a certeza que faria o segundo gol. No entanto, o goleiro do Santos não deixou. A 18 minutos, 7 minutos, portanto, depois, o Lucão, de cabeça, o goleiro também fez uma bela defesa. Então, só aí já foram 3 chances. Uma que saiu o gol e 2 outras chances. Sendo que o Santos levou 25 minutos para chegar até o gol do Guarani. Foi uma falta cobrada que o Kozinski mandou para escanteio. E depois, a 31 minutos, uma bola que sobrou para o Maicon, zagueiro na área, já viu, né? Fez um giro, sem muita convicção, e sem muito cacuete, né, de artilheiro, e acabou mandando para fora. Então foram 2 chances relativas do Santos para tentar incomodar o Guarani. O Guarani teve soberania durante todo o jogo. Uns destaques aí pro Richard Rios. Impressionante como esse garoto entrou com vontade, né? Você sente que ele vai com tudo para cima, tanto no ataque como na defesa, ajudando a defesa. E agora, com a presença do Vilela mais plantado, a liberdade fica realmente para que ele possa descer, ele, o Richard Rios, dá liberdade também pro Giovani Augusto pelo lado esquerdo. Então o Guarani fez uma partida, um primeiro tempo quase que perfeito. Pelo lado direito principalmente, né? Quando aquele trio, segundo o Albert até destacou, aparecendo o Diogo Matheus, o Bruno José e também o Richard Rios por ali. Então tá muito bem o Guarani. Teve que fazer uma alteração, né, forçada, né, para a saída do Derek machucado, para a entrada do Nicolas Careca. Foi a escolha do Mozart. Eu não colocaria o Gênison. Mas de qualquer maneira, pode até luzir a estrela do Nicolas na noite de hoje. Ô Wagner, você já disse, mas repita por favor, os melhores do Guarani nesse primeiro tempo, Wagner? Primeiro o Richard Rios, depois o Bruno José. Os 2 melhores. Os 2 melhores do Guarani. Na equipe do Santos, Soteldo, né, Wagner? Sem dúvida alguma. A única jogada que o Santos tem. E a descida brilha também. Um pouco mais ali na frente. A descida do lateral esquerdo, aquele que se arrisca um pouquinho mais, o Lucas Pires. Tá muito bem. Árbitro da partida foi bem, Wagner. Rafael Klaus. Foi bem, usou critérios que você pode discutir. Não deu uma falta, mas não deu outra pro outro time também. Não deu pro Santos, manteve não deu pro o critério, né? Manteve o critério. Então, muito bem aí o Rafael Klaus, o moço de Santa Bárbara do Oeste. Legal, encerrado. Portuguesa 1, Ituano também 1, Campeonato Paulista da Série A1. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Claudinei Corsi. Legal, 10 horas mais 35 minutos em Campinas, 10h35, mandando um abraço para a rapaziada lá de Araraquara, Portal Araraquara, sempre ligado com a gente aqui, e também o Notícias do Esporte com a gente nas transmissões dos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Juninho da Jump Sports, ele que esteve aqui ontem nos visitando, junto com o Paulo, com os amigos também, ele que tem a Jump Sports, que é o mais novo parceiro aqui dos canais Futebol Interior. E brevemente surpresas aí no site do Futebol Interior, onde você vai concorrer a camisas aí semanalmente dos grandes clubes brasileiros, hein? Fique ligado aí que a gente vai trazer a informação aqui na Rádio Futebol Interior, mas surpresas para você aí no site, no portal Futebol Interior. Você sabe, né? Portal Futebol Interior, se não deu no portal Futebol Interior, cuidado, hein? Pode ser fake news. Se você não é uma das 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas que acessam... Quantos, Ney? Mensalmente, mais de 3 milhões. Meu Deus do céu, é a população de muito país aí. Exatamente, que acessam mensalmente o canal Futebol Interior, né, o site, o portal, também o nosso placar ao vivo, então você tem que se inscrever lá e estar sempre ligado no portal Futebol Interior. Wagner Ferreira mexe no time do Guarani ou não, Wagner? Ah, não mexe não. O time foi muito bem no primeiro tempo, sem nenhum motivo para alteração. Inclusive, nenhuma recomendação para segurar esse placar de 1-0. Porque o Santos, bem ou mal, é o Santos. Pode criar qualquer chance de gol aí, empatar o jogo, pronto. Tem Soteldo, né, Wagner? Então, é bom que o Moza não venha com essa filosofia aí de que 1-0 tá, né, quase a vitória garantida. Nada disso. Mas, Claudinei, você mencionou Araraquara. E Araraquara me vem na lembrança o primeiro jogo que eu fiz como repórter. Primeiro? A convite de no ano de José 1900? Salvucci, Rádio Brasil. 1900? Fui eu, Geraldo Carreira, e fazer esse jogo lá na Fonte Luminosa. E interessante que o pau costumava fechar lá, né? Rivalidade e tal. Aí Brandão era o segurança da Ponte. Você conhece? Lembra de Dionísio e Maurício? Sim. Aí ele aquele assim, que recebia dos dois times para roubar quando apitava o jogo. Fica tranquilo que comigo não tem problema. Levantou a camisa aqui, 38 na cintura. Pode ficar sossegado. O Brandão, ele era assim, quando ele era árbitro, ele recebia dos dois times, né? E aí ele arrumava um empate. Boa. Ficava tudo certo. Falando em empate, né? O fim da nossa enquete, né? Chegou. Manda pro ar. Vamos lá, o Guarani com 42%, né? A turma votando que o Guarani uma vitória. 6% o empate e 52% a vitória do Santos, hein? Então a turma aí na nossa enquete, né? Dos canais Futebol Interior que nos acompanham pelo Facebook, que votam, né? Tá confiando no peixe. Confiando no peixe, né? Então, por enquanto aí, se aqui fosse uma casa de apostas, por enquanto vocês estão perdendo o seu dinheiro. Mas como não é casa de apostas, muito obrigado por participar da nossa enquete, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, o Guarani já tá de volta por aí ou ainda não, Albert? Estão voltando, né? Quando aparece os torcedores do Guarani ali, que foi ali, né? R$60 a R$40, né? Crianças, nós temos crianças, jovens aí, todos aí no Brinco de Ouro, várias camisas. O torcedor ouvindo, mandar um abraço pra ele, tá ouvindo o Futebol Interior,
É o olha, manda um alô parece pra meu gente filho, aqui. mas não é. Eu tive informação que torcedores do Santos, não a grande maioria, mas compraram ingressos do Guarani, estão assistindo infiltrados aí, evidentemente, né? Com todo né? Com toda todo segurança. cuidado, com toda a segurança, né? Porque querendo ou não, o torcedor conhece o seu torcedor, né? Então a maioria ali são todos, é lógico, né? Um time, né, gigante como Guarani e Santos, vai haver sim. Porém, entretanto, né, vamos ter aquele famoso cuidado, né? Porque você sabe, né? Um espirro hoje pode ser a sua internação amanhã. Então, com cuidado, hein? A gente estava falando de Dionísio e Maurício, né? Um árbitro da Liga Campineira de Futebol, mas Ponte Pretano de 4 costados. Então ele apitava jogos nas preliminares e tal. Então estava jogando um juvenil da Ponte contra um time qualquer lá. Aí teve um lance dentro da área da defesa da Ponte. Ele foi lá e pênalti, né? Aí o time o time adversário lá começou a vibrar, né? Falou assim, não, pra lá, é a falta de ataque. Inverteu, né? Questão do dedo. Tá aí. Tudo bem, estamos chegando aqui ao final do nosso intervalo FI. Eu vou ficando por aqui, volto no nosso fim de jogo para Guarani Santos. Até aqui o Bugre vai vencendo 1-0. Aliás, queria registrar aqui, né, que houve aí algumas divulgações na internet, né, que uma professora, sei lá de onde, Meu Deus. diz que não se pode falar bugre, né, que é uma palavra... Aonde você pegou isso, Claudinei Cortes? Eu não sei, é tanto mimimi hoje em dia, que ela diz que bugre é pejorativo uma palavra dos pejorativa índios. aos índios. Tá, agora vai na torcida do Guarani, de um time que tem mais de 100 anos, e fala que não pode usar mais bugre. Faça-me o favor, né? Vai caçar sapo com bulldog. De volta no comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior, vem ele! Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida em 2023, com muita alegria, ousadia, informação, descontração e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão do mundo. Albert Cavalcante mudou o time do Santos. Mudou. Foi o camisa número 25, Zanocelo. Foi embora na equipe do Santos e entrou camisa número 11. Nossa, ele enxergou o jogo, hein, o Odair Helman, hein? Entrou o Ângelo. Ele é inteligente. Então, ele enxergou o jogo. Que coisa, hein? Zanocelo 25 foi embora, entrou camisa número 11. Ângelo, a informação para Store Colchões. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui a entrada do Ângelo no lugar. Eu não tiraria o Zanocelo. Talvez eu tirasse o Dodge, porque o Zanocelo fez uma boa partida no primeiro tempo, Wagner. Ele espera que o Ângelo, que deveria até ter sido titular, né? Só por um motivo ou outro aí que todos já conhecem, não começou a partida. Mas realmente o Zanocelo ficou inibido ali no meio campo, sem nenhuma criatividade. O Santos ficou penso ali pelo lado esquerdo, quem sabe agora com o Ângelo vai sobrar alguma coisa lá pro lado do Mendonça. Em todo caso, vamos ver o que é que o maionese lá, o Odair Helman, vai preparar aí nesse segundo tempo do Santos. Vai rolar o melão, Guarani do lado direito do seu computador do 6, Martin foi no Santos do lado esquerdo, Nicolas Careca na bola, trila o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, começa o segundo tempo no Brinco de Ouro. Lucas de Souza. Acompanhando a primeira descida do Bugre nesse segundo tempo com Bruno José. Cruzamento do segundo pau, fechou Nicolas Careca, gaveta! Eu nunca critiquei. Gol! Do futebol aqui nos canais de futebol. Eu nunca critiquei Nicolas Careca, camisa 11 é a dele. Jogada de outro que eu nunca critiquei. Bruno José na sua melhor apresentação no Guarani. Jogada rápida pela ponta direita. Não deu tempo nem de virar o primeiro minuto do relógio no segundo tempo. Nicolas Careca no segundo pau, uma bola com açúcar. Ele testou firme pro chão. Dessa vez não deu pro João Paulo, a bola morreu no fundo do Barante. Nicolas Careca, camisa 11, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Guarani no Brincão. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 2, Nicolas Careca, o nome da
a fera é o nome da emoção. Sério, para o peixe é João Paulo. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, meu passa, Albert Cavalcante, me dá o detalhe. Tudo começou por aquele lado, pelo lado direito. Bruno Nazário José, é isso mesmo que você está ouvindo. Bruno José, pelo lado direito, levou toda a marcação do Santos pelo lado direito. Ali todo mundo ficou esperando. Segura, porque veio o peixe, Marcos Leonardo, pé na direita, bola travada, Kozlinski faz a defesa. Pode completar, Albert. Ficou esperando, né, a bola no meio da grande área. Mas olha só que ironia do destino. Na segunda trave, livre, leve, solto, no meio de Bauerman e do Michael, apareceu ele. NC11 que tentou agora dar um calcanhar, ou simplesmente Nicolas Careca, cabeceou firme, cabeceou forte, cabeceou puxão, ali o goleirão João Paulo não pôde fazer nada. Nicolas Careca saiu em direção ao banco de reservas, abraça os seus companheiros, muito emocionado. Nicolas Careca que quase não ficou no Guarani, Nicolas Careca que teve que abaixar o seu salário para poder aceitar com o Guarani. Nicolas Careca, nunca criticamos o camisa número 11, agora no brinco de ouro da princesa. Guarani 2, Santos 0, Lucas de Souza. Wagner eu nunca critiquei. E ele meteu na rede. Nasce uma nova jogada no Guarani agora com Bruno José e Nicolas Careca? Pois é, se na Série B foi Jamerson e Yuri Tanque, agora é lado direito, com o Bruno José e fazendo cruzamento. E vem de novo, ó o Bruno José, linha de fundo, chega, Lucas Pires faz o corte, sai do gol, João Paulo faz a defesa. E a jogada começou com o Richard Rios, soltou na paralela para o Bruno José, foi na carreira, fez o cruzamento e aí aproveitou a estatura, né? O Nicolas subiu ali mais que a zaga do Santos, meteu de cabeça sem chance para o goleiro. Eu não marquei o tempo aqui, deu 20 segundos? 30 segundos. 30 segundos. Então vamos lá, um dos gols mais rápidos, né? E saída de bola. Canais Futebol Inteiro, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Pois não, Claudinei Corsi? Ponto eletrônico aqui, parece que a CBF vai fazer um sorteio. Vai fazer um sorteio para ver se... Não tá saindo, então tem que ver esse sorteio. Aí, ó, a federação... Pode ligar agora o microfone dele, Felipe. Parece que aí, ó, a federação vai fazer um sorteio para ver se fica cheio ou não, hein? Pode. Claudinei Corsi. Pode ligar o microfone dele. Vocês estão me sabotando. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu, Claudinei Corsi? Aqui é assim, Souza, entendeu? Vocês estão me sabotando. Obrego, viu? Parabéns pra vocês. Aqui é assim. Ué, Mani. É brincadeira, eu tô sendo sabotado. Fala, eu nem só apertando. Ó. Fala quem a gente quer. Ah, então beleza. Entendi. Para dizer que o Palmeiras vai vencendo na Copa São Paulo de Juniores 4-0 a equipe do Floresta. Meu Deus, é Palmeiras e Goiás na semifinal da Copinha. Esse ótimo time do Palmeiras. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, desce lá dentro. Você lembra da Rádio Camanducaia? Opa! O cara, o louco vai falar, a técnica, corta ele, tá falando muita bobagem. Eu lembro de outra rádio, Wagner. Da KRP30, que lata, mas não minta. Meu Deus do céu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desce o Santos lá pela ponta direita, foi pro chão João Lucas. O árbitro manda seguir, Jamerson manda pra frente, a bola explode em cima do lateral direito da equipe do Santos. Sai pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Guarani no campo de defesa. Pois não, Albertinho? Eu acho que essas chuvas que caíram em Campinas já estariam dizendo o presságio do jogo. Era o prenúncio, hoje, né? Era o prenúncio, né? Porque eu vou falar coisa pra você, hein? Bruno José e Nicolas Careca jogando, que estão jogando. Até não, o presidente, o presidente leu bem, né? A gente no passado acostumado com Jamerson e Yuri Tanque, que agora é Yuri Jeep, né? É Yuri Jeep, sai daqui, Yuri Jeep. E agora temos Bruno José e o Nicolas Careca. Nasce uma nova jogada no Guarani. Bola lançada no campo de defesa ao João Paulo. Sai do gol na intermediária, seu João Paulo. Porque se ele não chega, tava ele. NC11.
pra brigar pela posse da bola. Lateral aqui pela ponta direita, campo de defesa da equipe do Bugrão. 6 minutos e meio deste segundo tempo. 2-0 o Bugrão. É isso mesmo, o Bugrão tá bonito na frente do Peixe. Sai jogando a equipe do Guarani na quarta zaga, domina a parada. Luciano Castel, capitão da equipe do Bugre. Deixa na ponta esquerda com o Jamerson, bota na frente, encara a marcação do Ângelo. Dormiu no ponto, perdeu, soltou a bola com o Soteldo, atenção, entrada da área. Perna esquerda, bateu Kozlinski. Firme, segura o arqueiro do Bugre. Saída de bola errada do Jamerson. O Ângelo tomou, o Soteldo mandou pro gol, mas o Kozlinski tava lá no canto direito, Albertinho. Eu acho que trocaram a garrafinha, hein? Eu acho que as garrafinhas de água, eu acho que o Bruno José tomou do Speed Jamerson, o Speed Jamerson tomou do Bruno José, né? Porque o Speed Jamerson pelo lado esquerdo, meu Deus do céu, perdeu a bola facilmente ali, o Soteldo recebeu a bola, bateu de perna esquerda, porém o nosso goleirão Kozlinski fez a defesa. A informação para o Alves Satoshi. E vem Bugrão lá pela ponta direita, Bruno José dominou, caminhou, voltou um pouquinho a jogada com o Diogo Matheus, daí para Richard Rios outra vez com o Bruno José, troca passes, troca a bola Bugrão, pra cima deles Guarani, flechada neles Guarani, joga a bola Bugrão, vem com o Richard Rios, esse aí joga de terno e gravata, lançou no comando, dominou Bruninho no Giroslim, deixou essa bola com o Giovanni Augusto, aparou, soltou por elevação, Bruno José dominou de costas, atenção, a bola escapuliu dele, sai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Peixe, na verdade marcado impedimento, marcado lá pelo senhor Daniel Paulo Zioli, tava debaixo da saia o nosso Bruno José, Albertinho. Mas o passe, né, na intermediária, por elevação, né, procurando o Bruno José dentro da grande área, ele saiu um pouquinho, né, uns 3 passos à frente da zaga, e ali quando ele foi, ele ficou na opção, né, ou vir uma bicicleta, ou eu dou uma de Bruno José. Ele preferiu dar uma de Bruno José, né, a bola acabou batendo nas costas dele, não conseguiu virar, mas um belo lance ali, o Giovanni Augusto tendo a visão de lince. A informação para Ovo Satoshi. Lateral, bola já cobrada para a equipe do Guarani aqui pela ponta esquerda, linha lateral dos técnicos. A bola bate na zaga da equipe do Santista, sai pela linha de lado, é novo lateral. Vai balançar o esqueleto, Speed Jamerson. Faz o lançamento, a bola no corredor para Nicolas Careca. Antes que a bola chegasse nele, chegou o João Lucas. Tirou para onde o nariz estava apontado, lateral, bola para a equipe do Guarani. Campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Lateral, bola para o Bugrão, o Jamerson faz o levantamento, sobe, João Lucas tira, rebote cai pela ponta esquerda, Luciano Castan, viu que a bola não ia... E viu que ele não ia conseguir evitar a saída de bola, mandou, foi um bico lá no meio da galera, ganha os aplausos da torcida, tá feliz da vida o torcedor do Bugre. Olha o Santos se enrolando na saída de bola de novo, Bruno José quase toma essa bola do Dodge, ela volta com o João Paulo sai jogando com o Michael, olha o King of Zaga aí, ó, o gol da Zaga aí, jogador do São Paulo e também do Porto de Portugal, domina 2 passos pra frente, intermediária, campo de defesa, ele deixa a jogada com o Bauerman, Eduardo Bauerman, da zaga do Santos pra equipe principal. Entrega off Zaga, ele tá hoje, né? E vem Peixe, vem com Dodge domina, intermediária, campo defensivo, recebe a marcação do Nicolas Careca, adianta a parada com o Sandri de primeira jogada com o Michael domina 2 passos pra frente, encara a marcação ali do Giovanni Augusto, lançou no comando, boa bola pra Ângelo, esse tem habilidade, tem que tomar cuidado com ele, olha o Ângelo, sai da direita, vem pro centro, carrega pela meiga, Speed Mendonça sai do caminho dele, ele abre lá na ponta esquerda com o Lucas Pires deixa ele lá da parada com o Barney Rambo dos Flintstones, é o Soteldo, devolveu com o Lucas Pires, rolou pra trás pra Mendonça, ela passa por todo mundo, chega Roninho, tira do jeito que dá, descida boa dos caras lá pela esquerda, Alberti. O Santos tentando, né? O Soteldo ele cai pelo meio, cai pela direita, cai pela esquerda, vai tentando ali, né? Já mudou de posição umas 3 vezes já, né? O técnico Odair Hellman está procurando, né? O Mr. Maionese está procurando, né? Onde fica a melhor forma o Santos atacar. Agora pelo lado esquerdo, né? Fez o cruzamento, a bola passou por toda a extensão da área do Guarani. Agora não sabemos, né? Muitos torcedores estão mandando mensagem se o Santos está irreconhecível ou o Guarani que está irreconhecível, viu, Lucas de Souza? Um pouco dos dois, não é que, olha, na verdade não é nem irreconhecível, né? Esse nível de atuação do Guarani contra o Santos hoje foi o que a gente viu na Série B do ano passado, né? Naquele momento de recuperação. O que eu tô estranhando, o Vagnão vai falar daqui a pouco, os erros de passe do time do Santos. Não consegue criar nada, né, Wagner? Bem, provocado pelo Guarani, que está com uma intensidade muito grande. Então, o Santos está sentindo, realmente não tem aquela qualidade técnica para suportar isso. Então, não é que o Santos não está jogando nada, em função da boa presença do Guarani.
que desce pro campo de ataque lá pela ponta esquerda. Giovanni Augusto engata a primeira, segunda, terceira marcha. Lá vai Jovinco Augusto na ponta esquerda para Bruninho. Deixou a bola passar, tá na linha de fundo, encara a marcação do João Lucas. Ainda Bruninho, fecha a porta para ele, João Lucas. Tira do jeito que dá. A bola vai saindo pela linha de lado lateral. Bola para a equipe do Guarani. Balança o esqueleto, Jamerson. Acha Giovanni Augusto, faz o recuo de bola lá no campo de defesa com o Luciano Castanho. 11h30 deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é Campeonato Paulista 2023, segunda rodada, Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Te contei não, Guarani 2, Giovanni Augusto e também Nicolas Careca. Acredite se quiser, 0 para a equipe do Santos. Vem de novo o Guarani lá pela direita, daqui a pouquinho o placar ao vivo. Vem com o Bruno José, cruzamento no segundo pau. Nicolas Careca de cabeça para a defesa do João Paulo. Para a defesa do... Olha o Nicolas Careca aí, Claudinei Cossi. É sempre com o cruzamento do Bruno José. É Copa Paulista, campeonato, a copinha, né, de juniores. O América e o Ituano jogam amanhã às 19 horas. Às 21h45 tem Santos e Fortaleza. O Palmeiras vai vencendo a equipe do Floresta por 4-0. E mais cedo nós já tivemos o Goiás, que já está na próxima fase. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Escanteio pros homens lá pela ponta esquerda, mas vem mudança do Guarani, Albertinho. Ali vem, eu vi ali, né, o Bruno Michel, e vamos ver quem ele vai colocar também. O Bruno Michel tem mais um jogador ali, que eu não consegui, né, identificar, mas vamos ver ali. Parece ser o Lima, né? Parece ser o Lima? É, então, parece ser o Lima. Escanteio pro Santos, bola levantada, perigosa, sobe, Lucão tira dali, rebote cai com o Sandri, faz o recuo de bola aqui pela ponta esquerda, Lucas Pires domina, ala esquerda da equipe do Peixe, abriu lá na ponta esquerda pra Soteldo, o jogo tá parado porque tem jogador do Guarani caído, é o Richard Rios, Albertinho. O Richard Rios, ele reclamando que tomou uma pancada, parece ser não sei, pelo número que eu vi, né, só vi o número 2 nas costas, pode ser o Wenderson, né, do Guarani. Sim, pode ser, Wenderson, né? O Lima, camisa número 8, o Wenderson pode fazer a sua estreia. E lembrando, né, que o Guarani, pelo amor de Deus, né, se continuar esse resultado, não se iluda. Quem se lembra da primeira rodada do Campeonato Paulista do ano passado, venceu o São Paulo aí dentro, né? O camisa número 20, então, nem um 23, nem um 26, engraçado. Eu não tenho esse camisa. Não tenho o 20. Eu também não chegou o 20 na equipe pra gente, né? O Iago. O Iago, mas só que não saiu. Mas na relação da assessoria não tinha a presença do Iago. Não estava o Iago, tá? Então vamos lá. Alô, então, assessoria de imprensa do Guarani. Então o Leandro Vilela, que jogou muito bem hoje, hein? Parabéns ao Leandro Vilela. Camisa número 5 foi embora, entrou o 20, Iago. Então voltando nessa situação, não vamos nos esquecer, hein? O Guarani venceu o São Paulo aí dentro do Brinco de Ouro por 2-1, né? E achávamos que ia, né? Depois deu o que deu. E vem Santos, vem com o Soteldo, abriu na perna direita, cruzamento, bola perigosa, tira do jeito que tá Luciano Castanho, capitão da equipe bugrina, rebote com a equipe do Santos, lançamento do Sandri para absolutamente ninguém, Maurício Goslinski firme faz a defesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Wagner Ferreira, a entrada do Iago e também do Bruno Michel na equipe do Guarani. Bom, não estava vendo necessidade dessa alteração, não. A menos que o Vilela tenha pedido qualquer coisa, então que o Moura está tentando uma outra filosofia de jogo. Que o Vilela estava bem no jogo. Então eu não vejo necessidade nenhuma dessa alteração tão cedo assim. Com 14 minutos ele faz essa alteração. E depois outra, com o Bruno Michel preparado para entrar, não entrou ainda não, né? Se entrar, o Bruno Michel acabou de entrar no lugar do Bruno José. Então, também a outra não dá pra entender. O cara tava bem no jogo, ele faz a alteração. Mas eu acho que cansou, viu? O Bruno José bastante desgastado, inclusive pedindo pra ser substituído. Nesse caso, então tudo certinho. E vem Santos, vem com o Ângelo. Abriu na perna esquerda, atenção. Ângelo sai da direita, vem pro centro. Nicolas Careca ajudando a defesa, o puro suco do Bugrão pra tirar. Lançamento longo na ponta esquerda, buscando o Giovanni Augusto. Passe foi forte demais. Sai pela linha de lado lateral pra equipe do Santos. Campo de defesa, fala Albertinho. Então vamos repassar as substituições, né? Então foi embora do Guarani Leandro Vilela, camisa número 5, entrou o Iago, camisa número 20, foi embora o Bruno José, Bruno Nazário José, camisa número 17, foi embora, entrou camisa 19, Bruno Michel. A informação para Jump Sports. Alô, vaidade em pessoa, ela está aqui, Lohane Santos.
Grande beijo pra você, minha querida, acompanhando a nossa transmissão. Vem Santos pro campo de ataque, Speed Mendonça na ponta esquerda, encara a marcação do Diogo Matheus. Fez o domínio, mas tá parado o jogo, subiu o pano lá o senhor Rafael Tadeu Alves de Souza. Marcado impedimento, Albert. É, debaixo da saia, né? Mais uma vez, o Santos querendo sair no famoso abafa. Ali o Speed Mendonça, olhando aqui, hein, com meus olhos de lince, ele deveria... Esse é o erro dos jogadores, né? Eles recebem, né? O bandeirinha ergue o instrumento, de vez em continuar, eles param. Manda a bola para dentro do gol e depois vê, né? Tem VAR para isso. Mas para mim não tava impedido. Ele não quis continuar. Então, vida que segue no brinco de ouro da princesa. Guarani 2, Santos 0, Lucas de Souza. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa, vai pro chão. O Bruninho, o árbitro, dá só a saída de bola pra equipe do Guarani no campo de defesa. Fala, Cláudio Necosse. O torcedor do Santos tá bravo aqui. O Gilberto Marques Gomes diz aqui que os zagueiros do Santos são muito ruins, não ganham uma no alto, os laterais não ganham uma e deixa cruzar todas. Mas para ele o mais complicado é o Robocop e o Caneludo, como são ruins. Robocop e o Caneludo. Deve ser o Robocop. De que ele tá falando? É o Michael. E o Caneludo é o Bauerman. Eu acho que sim, Robocop, pior que o Robocop. Parece mesmo, não, ator do E o meio campo e ataque também dá dó. Bom, só salvou o goleiro, então. Pois é, rapaz. Olha a equipe do Guarani, com o Bruno Michel fez a jogada na ponta direita. Tomou ali o encalço, falta nele. Jogo parado, Bruno Michel, agora pra fazer esse salseiro lá na ponta direita, hein? Alô, Lucas Pires, vem chumbo grosso pra cima do C, rapaz. Sai jogando o Guarani pela ponta canhota com o Jamerson, corta a luz sensacional do Giovanni Augusto, deixou com o Bruninho. Bruninho bem marcado, o Maicon tira dele. A bola fica com o João Lucas pela ponta direita, tenta o passe errado. Passe no corredor na paralela, buscando o Ângelo, sai de graça pela linha de lado. Latra a bola pra equipe do Guarani, fala, Albert. O Guarani tá aparecendo, né? 18 minutos do segundo tempo, o campo está maravilhosamente bem, né? Não tem nenhum aquele... Lógico, né? Com o pisar, né, dos jogadores aí, aqueles tufos estão levantando, mas o campo está um tapete, hein? E o Guarani vai conseguindo, hein? Mais uma vez, né? Agora na segunda, mais uma vez, uma estreia do Campeonato Paulista. Vai vencendo um time chamado Top 5, né? Do estado de São Paulo. Venceu o Tricas no ano passado, agora vencendo o Peixe no Estádio Brinco de Ouro. Mas estreia falando jogando em casa, né? Jogando em casa. Ah, sim. E agora chega aqui a informação da assessoria de imprensa, né? Que o Iago é número 20, viu? Perfeito. Agora chegou, né? Então, peraí, às 11 da noite. Muito bem. Então, beleza. Tá então, certo. substituição. Ah, não, já fizemos. Já fizemos. Então tá bom. Vem, Guarani, sai jogando aqui pro lado esquerdo. Luciano Castan faz o passe, a bola atravessa o gramado, passa por todo mundo, vai saindo pela linha de lado, quase junto à metade do gramado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Desce o Santos, sai jogando ali na metade do campo com Dodge deixa de lado a jogada com God of Zaga, esse é Maicon. Volta o lance na metade do campo com Dodge adianta a parada com Jefferson Soteldo, foi pro chão, o árbitro manda seguir, foi na bola o Richard Gilson, voltou com Dodge, o passe do comando, passe errado. Agradece o presidente Thiago, lançamento pra Bruno Michel, apostou corrida com o Bauerman. Na corrida da Bruno Michel, mas no corpo não tem como disputar com o Bauerman não. Jogador muito forte, o Bauerman tomou a frente do Bruno Michel, sai na boa para a equipe do Santos, lá pela ponta esquerda, o Lucas Pires aposta a corrida, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, campo de defesa, pois não, Cláudio Corsi. O Bruno Michel só viu um paredão. Meu Deus do céu, falei, eu vou encarar isso aqui nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não dá, né? Não, tem como. Mala é um armário o tal do Bauerman. E vem de novo o Santos, vem com o Bauerman, junto ao círculo central do gramado, camisa número 4 da equipe dos caras, pensa, olha, Firula Penteiga, abre bola na ponta direita com o Michael dominou, parou, olhou, pensou, a equipe do Santos pouco se movimenta, bola com o Ângelo junto ali na lateral do gramado, pertinho do Mozart Santos, ele volta a jogada com o Michael dominou, olhou pra frente, parou, pensou, olhou, volta, o lance com o Bauerman, 20 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, e a bola, Felipe Marques? A bola vai rolando e o placar do jogo é esse. Campeonato Paulista Série 1 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo e o placar tá assim, 2 para o Guarani, Giovanni Augusto e Nicolas Careca, nunca critiquei, 0 para a equipe do Santos, placar ao vivo futebol interior é com ele, Claudio Necosse. Copa São Paulo de Juniores, segue o Palmeiras vencendo o Floresta do Ceará por 4-0.
O América Mineiro pega o Ituano amanhã às 7 da noite. Amanhã também às 21h45 tem Santos e Fortaleza. Lembrando que o Goiás venceu o Sport e o Goiás já está classificado. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Wagner Ferreira, 21 minutos e meio, segunda etapa e o jogo. O Guarani tem o controle do jogo, não está sendo ameaçado de maneira nenhuma pelo time do Santos. Time realmente limitado tecnicamente. Eu não faria as alterações como o Mozart fez, porque tecnicamente não havia necessidade. Agora, como veio o esclarecimento aí de que o Bruno José realmente correu muito e descansou muito cedo, com 14 minutos já foi substituído. O Bruno Michel, eu acho que até mais técnico do que o Bruno José. Agora, o Bruno estava muito bem no jogo, né? O primeiro Bruno. E o segundo agora... Vamos ver se ele entra com a mesma vontade que entrou na primeira partida contra o Santo André. Vem Santos pro campo de ataque, tem a posse da bola, corre atrás do prejuízo, o Guarani tá na boa, vence por 2-0. Inversão de jogada na ponta direita, domina a parada, João Lucas sai da direita, vem pro centro, tenta o passe no comando, mais um passe errado, fecha a porta pra Eliago, volta o Santos no campo de ataque, Sandri na ponta direita pra Ângelo, carregou na perna esquerda, vem levantamento no segundo pau, sobe, defesa tira, rebote cai com o Soteldo dentro da grande área, é perigoso, abriu na perna direita, bateu, ela passa, vai fora. Passa a cruzada, passa a esquerda de Kozlinski, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, Albertinho. É a bola jogada, primeiramente o cruzamento, né, do lado direito, né, o cruzamento, camisa número 3 do Guarani. O Lucão tirou mal, né, a bola acabou indo pro lado esquerdo. Ali o Soteldo, né, dominou com a perna direita, mandou a bola, né, tentou bater cruzada, mandou a bola por cima. E Lucas de Souza, a última vez que o Santos tinha perdido pro Guarani foi na Copa do Brasil 2010, o jogo de volta por 3-2. Então vai aí, 13 anos. Puxa vida. Lógico, né? E naquele jogo da ida foi 8-1 pro Santos. Exato, 8-2. É 8-2. Foi 8-1, acho. 8-1, 8-2. Neymar fez 5 gols. E 4, 5 gols, isso mesmo. Então, aí o jogo de volta, o Guarani venceu por 3-2 e depois teve aí as duas jogos da finais, etc. Mas desses jogos todos foi 6 vitórias da equipe do Santos com 2 empates. A informação para Ovo Satoshi. Tabus existem para ser quebrados e o Guarani vai quebrando esse tabu contra o Santos. Vai lá, Claudinei Costa. Lucas, é o seguinte, só avisando aí a nossa audiência, né, que segundo a nossa Valdirene aqui, a secretária do futebol interior... Segura aí, Ney, olha o Soteldo na ponta esquerda, atenção, fez o break, cruzamento no segundo pau, passa por todo mundo, chegou com o João Lucas, linha lateral da grande área, voltou, lance com Dodge, cruzamento, bola perigosa, sai do gol, Kozlinski dá um soco na bola, tira, Richard Rios, tira o perigo dali, pode falar, Claudinei Costa. Não, só lembrando que a Valdirene entende que o nosso Felipe Marques tem uma beleza exótica, né, o Lucas? É o nosso samurai, né? Exato, e então brevemente Felipe Marques posando aí para fotos comerciais. Que beleza, hein? Garoto propaganda aqui dos canais do futebol interior. Quem não conhece, muita gente não conhece. Brevemente traremos as fotos trabalhadas já. Você vai trazer a trabalho, você vai trazer antes e depois? Photoshop, não, só depois. Não, porque realmente ele é um menino muito, né, muito... Ele bonito. Ele é presença. Felipe Marques é sensacional. E já sabe, né, qualquer coisa vocês mandam aí depois as mensagens. Cartas para Felipe Marques. Exato. Cara, vamos abrir um quadro aqui, cartas para Felipe Marques. Exatamente. No meio da transmissão. Vem Santos pro campo de ataque, trabalha a jogada Sandri lá na ponta esquerda, tem Dodge junto ao círculo central do gramado, Firula penteia pra cima da marcação do Nicolas Careca, deixa de lado a parada com Bauerman de primeira com Lucas Pires domina, pensa, olha, Firula penteia, sai da esquerda, vem pro centro, volta o lance com Dodge camisa 19 da equipe do Peixe que vai mudar, vem com dupla substituição, técnico Odair Helman, tá sem paciência o técnico Odair Helman, não tá gostando do que tá vendo, vem Peixe, bola com o João Lucas na ponta direita, atenção, linha de fundo, tentou o João Lucas lá pra trás, não tem ninguém de preto e branco, só gente de verde saindo aqui pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Técnico do Peixe mexendo, saindo o Marcos Leonardo e também o Mendonça, Albert. Mendonça, né? Desculpa a brincadeira, né? Mas depois que o Odair viu a maionese ir pro saco, ele quer mudar, né? O Marcos Leonardo, camisa número 9, vai embora, entrou camisa número 20, o número 21, Lucas Barbosa, e foi embora o Speed,
que hoje não tá nada de speed, hein? O Mendonça, o camisa número 20, e entrou camisa número 12, o Juan. É Rian ou é Juan? É Juan Seco. É Juan. Então entrou o Juan Seco. Então foi embora o Mendonça, entrou o Juan Seco. A informação para a Prona Alimentos. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. É culpa do próprio treinador, né? Se ele mantém o Santos com uma única filosofia de jogo pelo lado esquerdo com o Sotel, naturalmente que morreria. Ó o Guarani na ponta esquerda, Bruninho. Pra Nicolas Careca, perna esquerda, passa por cima do gol, vai fora. Descida rápida do Bugrão pela primeira vez do lado esquerdo. O Jamerson soltou no fundo uma bola boa pro Bruninho. O Bruninho de primeira com o Nicolas Careca, que também de primeira de perna esquerda bateu pro gol, foi por cima da meta do João Paulo. Mas rapaz. E aí, Alberti? Mas antes da jogada ali eu não sei, viu? Mas eu vi pênalti ali, hein? A bola jogada por baixo, só eu tô enxergando demais, tá? Que quando ele deu o carrinho, quando o Giovanni Augusto sentindo cãibras, né? O cruzamento para trás, né? No Speed Jamerson pro Bruninho, fazendo a dobra em cima da zaga do Santos. O cruzamento, ele foi, né? Rasteiro. Eu, na minha opinião, eu olhando aqui rapidamente, achei que a bola acabou tocando no braço do Good of Zaga e acabou sendo pênalti, na minha opinião. Ali estava ali, né? No centro da grande área, o Nicolas Careca. Bateu de perna esquerda, outro Careca, né? Ele parece ali, se você olhar, ele parece o Michael, né? Mandou a bola por cima. É só tiro de meta para a equipe do Santos, quando ali vai recebendo atendimento médico o Giovanni Augusto, e o Santos e o Guarani vai mudar por 2 vezes, hein? Tô vendo aí o Genigol, o Genison e também o Alan Santos, hein, Albert? Exatamente, né? Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair, né? Quem vai entrar, eu acho que não dá mais pro Giovanni Augusto. Correu demais, né? Então provavelmente uma das substituições é o Alan Santos no lugar do Giovanni Augusto, resta saber se o Genison, no lugar de quem que o Genison vai entrar. Porque o Nicolas Careca, né, normalmente só seria mudar, né, a formação, né? Olha lá, ele vai colocar o camisa, ele vai embora, tirar o 23, né? 23. Na verdade, o 27, é isso mesmo, vai tirar o Bruninho para colocar o Genison. Ele vai tirar então, ele tira o 27. Aí o Nicolas Careca provavelmente vai ser deslocado para a ponta. Exatamente. E no Santos o Soteldo vai embora. Vai embora o Soteldo, camisa número 10, vai entrar o camisa número 22, o Natan. Então o Natan está na equipe do Santos. E entrou o camisa número 22, Natan, e foi embora o 10, Soteldo. E aí o Alan Santos e o Genison entrou, vamos ver quem entrou, quem saiu. O Genison entrou no lugar do Bruninho, né? Do Bruninho. E o Natan no lugar do Giovanni Augusto, viu? Porque eu tô vendo e Giovanni o Alan Augusto. Santos no lugar do Giovanni Augusto. Exatamente. E olha o Peixe descendo pela ponta direita, cruzamento por baixo, tiro, defesa. Tem rebote dentro da grande área, atenção. Vem a batida do Lucas Barbosa, ela passa à esquerda do gol. Jogada na ponta direita do João Lucas, ele rolou para trás. A defesa do Guarani tirou no rebote Lucas Barbosa, na primeira do camisa número 12, o Juan Seco. A bola ficou limpa pro Lucas Barbosa, ele bateu de perna canhota, passou a esquerda do gol, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Só uma alteração, né? Na verdade, o Soteldo tá no jogo, quem entrou no lugar do Natan foi o João Lucas. O João Lucas... Meu Deus. Fez uma paçoca agora o quarto árbitro, hein? Fez mesmo, hein? Ele acabou quebrando minhas pernas, o Natan entrou no lugar do João Lucas. Natan, camisa número 22. O Soteldo continua no campo. Só corrigindo aí as substituições na equipe do Peixe. Então o João Lucas saiu, entrou o Natan. O Soteldo permanece, Lucas Barbosa entrou no lugar do Marcos Leonardo, o Ângelo saiu, entrou no lugar do Zanocelo, isso na virada do primeiro para o segundo tempo, e no Guarani, entrada do Genison e também do Alan Santos. Perfeito, perfeito. Então o Soteldo está em campo. Soteldo em campo. Ah, bom, pensando que o Mr. Maionese, né, iria mexer, ia tirar o Soteldo, o melhor jogador dele. Ia mexer de uma forma drástica. Ia ser melhor para nós, né? Então agora a arbitragem assustou o torcedor do Santos agora, hein, Albert? O Wagner Ferreira, comenta aí as entradas do Lucas Barbosa, do Juan Seco também, e a entrada do Alan Santos e também do Genison, Vagnão. Bem, com o Giovanni saindo meio baleado, né, porque também se esforçou muito no jogo, entrou o Alan para dar uma reforçada ali na defesa, dar uma segurada, porque estamos aí com 30 minutos, faltando aí pouco mais de 20 minutos para terminar o jogo, vamos dar uma segurada aqui, não faz mal para ninguém. E tratou de tirar o Bruninho e colocou o Genison, porque se ele recua
O time não fica totalmente defensivo com a entrada do Alain. Ele coloca o Gênison, que é muito mais ofensivo do que o Bruninho. Então deu uma equilibrada. Então estou gostando da mexida do Moza no jogo de hoje. Pelo lado do Santos, não poderia tirar o Soteldo, né? A única jogada que o Santos tem vai tirar o cara daí. Então fez muito bem manter o Soteldo e mexer na lateral direita. 30 minutos deste segundo tempo, quase 31 da segunda etapa. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando. E a bola, Felipe Marques? A bola vai rolando. E o placar do jogo é esse. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo Campeonato Paulista 2023, apresentando Guarani 2, gols de Giovanni Augusto e também de Nicolas Careca, 0 para a equipe do Santos. Placar ao vivo, futebol interior é com meu parça, Claudinei Corsi. Destacando o Campeonato Pernambucano, Série A1, Petrolina e Ibis empataram por 1-1. O Náutico do nosso Eduardo Tolentino venceu 2-0 Belo Jardim. E o Porto empatou com Santa Cruz 0-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. 31, quase 32 desse segundo tempo. Wagner Ferreira e o jogo 2-0 Bugrão. Essa jogada do Robocop agora foi ridícula, hein? Terrível, hein? Foi botar a bola na área, meteu... Jogou quase no Moisés Zucarelli. Impressionante. Mal no jogo o time do Santos. Esse Meu Santos Deus aí que não tá dando muita expectativa, né? O ouvinte perguntou se é o Guarani que tá bem ou se é o Santos que tá mal. É um pouco dos dois, né? Evidentemente que afloraram os defeitos em função da boa performance do Guarani que o Santos não conseguiu superar. Então aflora os defeitos realmente que o Santos tem, principalmente no setor defensivo. Desce a equipe do Santos descendo no campo de ataque, a bola sai pra linha de lado, pois não, com o Jean Corsi. Tem aqui um WhatsApp do ouvinte Isaías, do Fartura. Lucas, parabéns. Grande Isaías, lá do Forte abraço. Fartura, Isaías. Um beijo pra você, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que tem produtos Prone, hein? Tem produtos Prone, o Hortifruti e o Fartura. Produtos Prone, patrocinador oficial aqui dos canais Futebol Interior. Vem Santos pro campo de ataque, vem com o Lucas Pires. Deixa de lado com Dodge, devolve a parada na ponta esquerda. Domina o Lucas Pires, devolve a jogada com Dodge, sai da esquerda, vem pro centro, carrega a jogada. Lançamento no comando, a bola bate na marcação. Voltou pra Gênison, tá sem goleiro, ele mandou no meio campo. Ela vai por cima, vai fora. Só me faltava essa também. Só me faltava essa, Albert Cavalcante. Porque assim, né, nós chegamos aqui, eu cheguei nos canais Futebol Interior e recebemos muitas informações, né, de todo mundo com novidades, né, contando suas histórias, né, aconteceu o dia a dia, o Lucas de Souza, o Claudinei Corsi. E não imaginava a surpresa, né, de Nicolas Carano fazendo gol e o Gênison quase fazendo gol no meio campo. Meu Deus do céu, ia ser sensacional, Lucas de Souza. E vem Santos lá pela esquerda, Lucas Pires tentou um totalzinho buscando o comando de ataque, o Juan Seco tira a defesa na sequência, derrubado o Richard Rios. O árbitro simplesmente mandou seguir a jogada. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, parceiro Kozlinski, passe foi um pouco forte, consegue evitar a saída, mas recebe uma marcação dupla ali, o Luciano Castan, de perna esquerda, despacha, manda pra frente, a bola cai no campo de defesa da equipe do Peixe, domina o Godolf Zaga, ele é Maicon, deixa a parada com o Natan se livra da marcação do primeiro e do segundo, saiu do Nicolas Careca e também do Iago, preferiu o passe por dentro, sai jogando com Dodge pra Lucas Pires, domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixou para Soteldo, boa bola na direita, buscando o Ângelo, passe forte demais, olha, chama muita atenção, a gente sabe, né, isso foi falado a Riveria aqui na transmissão sobre o perigo do Soteldo no time do Santos, mas ele também não está num dia muito inspirado, né? Não está num dia muito inspirado no momento que o Jamerson cai no gramado, né, Albert? Jamerson cai, hein? Tá sentindo uma coisa. Ali é cãibras, né? E eu adoro esse bique aí. Não, esse bique aqui eu vou falar com esse aqui é castigo. Pra quem não quer falar, pra quem não quer trabalhar, isso aqui é castigo. Eu acho ainda que é coisa do nosso operador com o Claudinei Corsi. Se divertem aqui, ei, Claudinei Corsi, mas o Speed Jamerson caiu, mas já se levantou, lembrando, já que foi 5 substituições, né, Lucas? Pois é.
Se sair alguém por lesão aí, não vai poder substituir. E vem Santos pro campo de ataque para a jogada Dodge, bota na frente. Chegou na linha de fundo, deixou de lado para Ângelo. Ângelo para cima da marcação do Nicolas Careca. Ainda Ângelo dominou, deixou de lado com Natan. Natan, linha lateral lá pela ponta direita, junta a linha lateral dos técnicos, bem perto do Mozart. Achou Ângelo, meu Deus. Abriu na perna esquerda, mandou o sarrafo e a bola tá caindo aqui daqui a pouquinho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Agora sim, né? Uma coisa pra gente discutir com o Wagner Ferreira daqui a pouquinho. Porque vem Guarani, vem com o Iago. Na ponta direita, Bruno Michel devolveu por dentro. Antes que a bola chegasse no Iago, chega Natan, afasta pro Peixe, ela volta na ponta direita. Olha aí, olha o Bruno Michel na ponta direita pra Alan Santos. Devolveu com o Bruno Michel. Bruno Michel tentou o drible. Aí, prendeu demais, perde a posse da bola. Lucas Barbosa toma e puxa o contra-golpe pro Santos. Lucas Barbosa, lançamento no comando, buscando o Ângelo. Chega Luciano Castan. É bom esse Luciano Castan. E agora puxa o contra-golpe pro Guarani. Vem com o Bruno Michel. Bruno Michel lá na ponta direita, faz o break. Ganha tempo, para a bola, sai jogando pra equipe do Guarani. Sai jogando pro Guarani só pra dar o destaque, né? A TV mostrou aqui a imagem, né? 3 indicados pro melhor jogador em campo. Nicolas Careca, Richard Rios e quem mais? Bruno José. E o Bruno Nazário José. E aí, Alberti? Hoje é o Bruno Nazário José, se fosse para votar. Lógico que eu não vou influenciar, né, a resposta, a votação, né, do nosso presidente, mas hoje o Bruno José tá fora, tomou poti de laranja. E aí, presidente? Eu ainda fico com o Richard Rios pela regularidade, né? Muito bom no desarme, bom no Deu ataque. Uma dinâmica no jogo, né? Exatamente, então para mim o Richard Rios. E aí, Claudinei Costa, quem seria, concorda com a votação aí da geradora das imagens? Não. Não? Com nenhum dos três? Não. Simples, direto e reto, este é Claudinei Costa. Alô, Alexandre Tavares, vamos lá, Bugrão, tá pedindo 3-0. 37 minutos e meio, segunda etapa de jogo. 2 para o Bugrão, 0 para o Peixe. Vem a equipe do Santos pro campo de ataque. Para a jogada na metade do campo, Sandri encara a marcação do Genison, volta o lance com o Maicon domina, pensa, pisa, olha, volta o lance com o Bauerman, dormiu no ponto, quase que o Richard Rios toma essa bola dele. Ele faz o recuo de bola lá com o goleirão João Paulo domina, 2 toques na bola, deixa a jogada com o Eduardo Bauerman domina, deixa na ponta esquerda com o Lucas Pires, intermediária, campo defensivo, pensa, Virula Pentei, encara a marcação de Bruno Michel, ele volta a jogada com o Bauerman dominou, carrega 2 passos pra frente, chega na intermediária, campo defensivo da equipe do Santos, a equipe do Peixe troca passes, roda a bola no campo de defesa, o Guarani faz a marcação média ali no bloco médio, dificulta essa saída de bola da equipe do Santos, o Santos só troca passes na defesa, na hora que chega no meio campo tem dificuldade pra sair jogando, joga a bola Guarani, um time coeso, um time conciso, um time competitivo acima de tudo, vem Peixe, consegue sair do primeiro bloqueio da equipe do Guarani, bola solta na ponta esquerda, domina a parada Lucas Pires, passa a metade do campo, encara a marcação de Bruno Michel, ainda Lucas Pires domina, volta o lance com o Bauerman e o Santos com muita dificuldade para trocar essa bola. Vem, pois não, Albert. E eu acho que vai entrar a última mudança, hein? Eu tô vendo ali o Lucas Braga ali da equipe do Santos ali prontinho pra entrar. Lucas Braga daqui a pouquinho no time do Santos, que desce com o Natan pela ponta direita, tocou no comando de ataque para Lucas Barbosa de primeira com o Ângelo dominou por elevação, lançamento no segundo pau, tira a defesa do Bugre, rebote cai com Dodge mandou para dentro da grande área de novo, afasta Lucão, dominou Richard Rios, não deu sequência na jogada, vem de ladrão, vem na boa, sai jogando o Sandri pra equipe do Peixe, olha o Sandri aí, ali no círculo central do gramado, faz o lançamento, bola no comando de ataque, Lucas Barbosa, recebeu, tentou passe com o Ângela, escorregou na casca de banana, foi pro chão, o árbitro manda seguir, afasta Jamerson do jeito que dá, a bola sobe e cai na metade do campo, Genison toca de cabeça, não tem ninguém de verde, só gente de preto e branco, o Santos vem pra cima pra tentar diminuir, botar pimenta no jogo, Lucas Barbosa tenta o passe, buscando o Juan Seco, tira a defesa, rebote cai com o Nicolas Careca, dorme no ponto, perde Lucas Barbosa, soltou na ponta direita pra Ângelo, atenção, linha de fundo, linha lateral da grande área, passe pelo meio, passa pelo Lucas Barbosa, fica na boa pro Luciano Castan, e vem Guarani, vem pela ponta direita com Bruno Michel, bota na frente, encara a marcação de Lucas Pires, ainda Bruno Michel, 2 em cima dele, encosta também o Dodge, lindo o lance do Bruno Michel, mais uma finta, novo drible, joga a bola Guarani, bola com o Richard Rios, vai pro chão, falta no colombiano.
Falta em cima do Richard Rios, jogou parado, joga leve o Guarani, Albertinho. Baila comigo, baila com amor. Ali o Bruno Michel pra cima do número 44, Lucas Pires. Ele fez ali, hein? Dançou na frente, pisa daqui, pisa de lá. O Lucas Pires ficou rodando que nem um peão. Quando vai, né? Vai embora o camisa número 19, o Dodi vai embora, o camisa 19, entra o camisa número 30, Lucas Braga. Dodi, camisa número 19, vai embora, entrou o 30, Lucas Braga. A informação para Ovo Satoshi. E vem Peixe lá pela ponta esquerda, Soteldo botou na frente, soltou no fundo para Lucas Braga, rolou para trás, chegou Diogo Matheus. Na primeira do Lucas Braga, lá pela ponta esquerda, o passe do Soteldo no fundo, Diogo Matheus bota o corpo na frente, dá o carrinho, manda pela linha de fundo, escanteio para o Peixe lá pela ponta esquerda, Albertinho. O diferente, né? Soteldo achou o Lucas Braga, acabou de entrar pelo lado esquerdo, né? Espetou ele dentro da grande área, ele tentou fazer o cruzamento, pegou na zaga do Guarani, escanteio cobrado para o Santos. E vem Santos com o Soteldo dentro da área, perna direita, meu Deus. Caiu na piscina. Jogou longe do gol, lá longe do gol, Presidente, você conhece, caiu nas piscinas das sociais ali? Não, piscina é do outro lado. É do outro lado? Então aí caiu aonde? Ali é do lado do queijo. Então quebrou o vidro no queijo. Pois é, aí o Soteldo tocou o pé no chão ali, tentando colocar a culpa no gramado. Não, nessa chuva que caiu, o gramado do Estádio Brinco de Ouro tapete. Excelente. Alô, Diego Santos Anselmo, vamos ganhar Bugrão. Manda um alô aqui para os bugrinos do DIC. Alô, bugrinos dos DICs. Um abraço especial da galera aqui dos canais Futebol Interior. Jogo parado, falta marcada, falta em cima lá do Nicolas Careca. Jogo parado, Albertinho. Falta forte, né? O Nicolas Careca no campo de ataque pelo lado esquerdo, né? Ele fez o toque ali, o camisa número 6, né? O Sandri chegou no carrinho, porém, entretanto, ele esqueceu, né? Que o gramado está totalmente encharcado. Ele veio escorregando, acabou acertando por trás ali o Nicolas Careca, mas o juizão, o Rafael Claus, ele esqueceu os cartões no vestiário, hein? Porque ele não deu cartão amarelo pro João Paulo no lance do pênalti. Exatamente, somente João Paulo. E a pancada desceu solta na partida de hoje. 42 minutos deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, e a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando, e o placar do jogo o placar lá no Brinco de Ouro tá assim: Guarani 2, Giovanni Augusto e Nicolas Careca, nunca critiquei. Guarani 2, Santos 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, campeonato sergipano. Hoje tivemos no jogo da tarde o Estanciano perdendo para o Sergipe por 1-0. Lucas de Souza. A alegria é fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. A TV reprisando mais uma falta. Na verdade, foi uma nova falta em cima do Nicolas Careca, viu, Albert? E o detalhe, né? A camisa do Guarani, não sei se vocês perceberam, eu percebi depois, né? Quando a gente procurou o Iago, estão com os nomes dos jogadores, né? Abaixo do número, bem né? Pequenininho. Bem pequenininho, mas ali, ó, vou falar pra você, o Claudinei Corsi pede tanto, só falta agora, né, colocar aqui nos calções os números como eram antes, né? Exatamente. E parece que o Bruno José foi eleito ou não? Ainda tá na eleição. Tá na eleição ainda. Meu Bruno Deus. José, Richard Rios e Nicolas Careca. Pra mim é Bruno José. A votação é do craque do jogo. Alô, Ramon Montego do Penas, mandando aqui, ô louco, o Santos tá perdendo, tá tomando, é um vareio de bola do Bugrão. Bugrão garantindo os seus primeiros 3 pontos em 2023, garante a sua primeira vitória na temporada, pelo menos por enquanto. Vem Peixe com o Lucas Braga na ponta direita, ele tem o Ângelo, devolveu com o Lucas Braga, recebeu no comando de ataque, soltou pra Ângelo dentro da área, dominou, ficou um pouco atrás da bola, devolveu pelo meio, sobrou pra Soteldo, ameaçou chutar, ninguém chutou no Peixe, agradece o Guarani e parte no contragolpe, quem sabe pra matar o jogo, vem Luciano Castan, aí não consegue dar sequência no lance, bate, rebate, a bola sobra na ponta esquerda, Nicolas Careca bota na frente, 3 em cima dele, a bola sai pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Santos buscando um gol aí pra tentar botar pimenta no jogo, 2-0, o Guarani vence, e vence bem, vence convencendo o Guarani, sai jogando o Peixe lá pela ponta esquerda, domina a parada, Lucas Pires adianta com o Soteldo volta a jogada com o Lucas Pires, devolve com o Soteldo intermediária, campo de ataque pela ponta esquerda, domina, bota na frente, lançamento buscando o Juan Seco, passe para absolutamente ninguém, Wagner Ferreira, 44 da segunda etapa, placar justo, 2-0 até aqui. Santos batido, né, inapelavelmente, quando o Soteldo, que é o principal jogador do Santos,
Tá numa noite apagadíssima, vai esperar o quê dos demais companheiros se ele é a principal estrela do espetáculo? Então, o Guarani mereceu amplamente a vantagem. Muito embora, com um gol logo no comecinho do primeiro e um gol logo no comecinho do segundo. Vamos dizer, mas e aí, segurou o resultado? Não, procurou jogar. Mas fez o suficiente. Eu não vou dizer que é uma noitada de gala do Guarani, mas um time bem distribuído em campo e com muita vontade, muita dinâmica de jogo. Bem diferente daquele time da estreia contra o Santo André. Bola tomada no campo de defesa. Lucas. Iago de primeira faz o passe com Alan Santos para Richard Rios. Fala, Albert. Público e renda. Pois não, público e renda no Brinco de Ouro. Público pagante 4.699 para a renda de 120.120. 120.120, vem Guarani. Nicolas Careca, cruzamento fechado. Passa essa bola na frente do gol, vai fora. Passa na frente do gol, vai embora no passe do Iago para Nicolas Careca. O cruzamento veio fechado demais. Foi pela linha de fundo. Quase o terceiro gol do Guarani aí, Alberti. É jogada de contra-ataque, né? O Iago achou pro Nicolas Careca pelo lado esquerdo. E o Nicolas Careca na passada larga, ele tentou achar o Iago, na verdade. Ele é aquele famoso chutamento. Chute com cruzamento, a bola passou na frente de todo, né? De toda a extensão da grande área. Quase o Guarani faz o terceiro gol. Mais 5 minutos de acréscimo. A informação para Jump Esportes. A informação para Jump Esportes. Lateral, bola para a equipe do Santos. Já cobrado o Ângelo Santos, visivelmente batido. Ainda tenta arrancar forças de onde não tem para tentar um golzinho nesse final de jogo. Vamos até 50 minutos. Vem com o Natan. Natan faz o cruzamento. A bola bate no Nicolas Careca. Sobe e desce. Vai pro chão. Nicolas Careca. O árbitro manda seguir. Juan Seco no domínio. E o Rafael Claus vai parar o jogo. Vai parar o jogo. Nicolas Careca ficou sentindo alguma coisa. Vai ganhar aquele tempo precioso. E só um detalhe aqui, amigos, da nossa transmissão. Tem votação do torcedor aqui nos comentários e, como disse Claudinei Corsi, né? Tem peso 2, né, Claudinei Corsi? Do ouvinte, sim. É, quem quiser votar, fica à vontade no Diego Facebook e no YouTube. Diego Santos Anselmo manda, sabe quem? Quem? Nicolas Careca. Pra ele, Diego Santos Anselmo, Nicolas Careca é o craque do jogo, autor do segundo gol, Albert. Não, e tá aí pra votar mesmo. Nicolas Careca entrou, e aí esse é o chamado, né? Nunca critiquei. Eu, NC11, joga muito, joga demais, né? O nosso querido puro suco do Guarani. Puro Lucas. Suco. Pois não, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pro Juliano Mendes, diz aqui Bugre, olê. O Everaldo Garbim diz aqui, sou bugrino e santista, pode isso? E como fico? É o Everaldo lá de Bragança o coração Paulista. Tá dividido, né? O Everaldo Garbim disse, pode isso? Ele pergunta aí, pode isso? E pode, Claudinei Corsi? Pode, sei lá. Pode. A Jaqueline Rocha diz aqui, Santos me quebra. Rapaz. Aliás, nas apostas esportivas tem muita gente quebrada aí com esse resultado do Santos, mas aqui não interessa, aqui é bugrão na cabeça. Bola lançada, sai do gol, Kozlinski faz a defesa. E a vaidade em pessoa, manda aqui, ó. Guarani ganhando do Santos, nunca critiquei, essa equipe é top. A mensagem da Lohane Santos, muito obrigado, viu, minha querida? Beijão pra você. Já vai ser jogando a equipe do Guarani lá no campo de defesa. Maurício Kozlinski despacha, manda pra frente. 48 minutos, mais 2 voltas no relógio. Bola lançada, bate na careca de Nicolas Careca. Volta na metade do campo com o Juan Seco. Juan Seco volta o lance com o Godaf Zaga. Tá aí Michael domina, toca na ponta direita com o Natan. Natan recebe o passe, recebe a marcação também do Nicolas Careca. Deixa de lado a parada com o Sandri. Volta o lance com o Michael na zaga central. Na quarta zaga ele tem Bauerman domina. Fica sem condição pra jogar mais pra frente. Prefere passe de lado com o Lucas Pires. Lucas Pires volta o lance com o Bauerman. Vai terminar o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. 2-0. 2-0 para a equipe do Guarani. O Albert, você falou o público em renda. Repita para o nosso querido ouvinte o público em renda no Brinco de Ouro. Vamos lá, vamos repetir o público em renda, né? De 4.699 pagantes, uma renda de 120.120. 120 reais a renda para um público de 4.699. Pois não, Claudio Corsi? E antigamente, quando se falava isso, né, Wagner? Antes falava assim, né? Para as redações dos jornais, renda e público, né, Wagner? Porque os jornais dificilmente iam no estádio, então ficava todo mundo corujando as rádios. Então, era o endereço direto, né, para quem estava ouvindo, para no dia seguinte sair estampado nas páginas. Felipe Marques, sobe o hino do Bugre! Sobe o hino do Bugrão pela primeira vez em 2023.
uma partida coesa, uma partida madura do Guarani, uma partida intensa. Logo no começo do jogo o time foi pra cima, conseguiu o pênalti, Giovanni Augusto foi pra rede. E no segundo tempo, na primeira bola, ele, eu nunca critiquei, Nicolas Careca foi pra rede. Vem o Santos, o Guarani se segura, desce o Peixe no campo de ataque, último lance do jogo. Vamos nos aproximando dos 50 minutos, Nicolas Careca toma o doce da boca da criança, afasta o perigo. Bola no campo de defesa da equipe do Peixe, vai acabar, trila o apito, o árbitro apita, Rafael Claus termina o jogo no brinco. Guarani, verde que te quero, verde 2, Giovanni Augusto e Nicolas Careca, 0 para o Peixe, 0 para o Santos. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor, na derrota ou na vitória, hoje sempre Guarani. Vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. Ô Claudinei, eu sei que não é minha hora de falar, mas só para registrar um comentário interessante do Paulo Marques. Ele disse aqui, ó: deu sorte a troca de posições na bancada, Albert e Wagner, né? Mantenham as posições nas próximas. Vai saber, né? Paulo Marques se apega em tudo. Mas tá bom, grande abraço, Paulo Marques. 11 da noite, mais 33 minutos. 11h33, começando aqui o fim de jogo, repercutindo a bela partida do Guarani. Mais bem diferente daquilo que foi a estreia do Guarani contra a equipe do Santo André. O Guarani que venceu a equipe do Santos, venceu e convenceu. 2-0 para o Bugre em cima do Peixe. O jogo terminou agora no Brinco de Ouro. Quem é que tá falando por aí, Albert? É o Michael dos Santos, né? O Good of Zaga. Falando sobre a atuação. Faltou um pouco mais de calma para nós. Eu acho que tomamos o gol muito cedo, né? De uma infelicidade nossa ali atrás. Tentamos sair jogando, acabamos nos precipitando na hora do passe. Acabamos tomando os gols cedo e acabou nos prejudicando um pouco. A gente teve um controle no finalzinho do segundo tempo, onde a gente poderia ter feito algo a mais. E acabou nos complicando e a gente volta para o segundo tempo, toma um gol também tão rápido, tão relâmpago, acaba nos prejudicando bastante. Então, assim, a forma com que a ideia de jogo, assim, acabou atrapalhando com o gol tão cedo que a gente tomou. Falando sobre, o Odair comentou sobre a pressão que seria grande do Guarani, então ele já sabia sobre isso. Como eu falei, eles fizeram um gol muito cedo, numa infelicidade nossa. Quando você toma um gol muito cedo, eles acabaram nos dando a bola também para pressionar a gente. E com um gol de vantagem ficou um pouco mais fácil para eles. Eles tiveram um pouco mais de controle do jogo e o pouco de oportunidade que a gente não soube aproveitar. Eles souberam aproveitar as duas ocasiões que eles tiveram e acabou nos derrotando. E agora, como fica a situação de vocês, hein? Começo do campeonato. Agora é pensar na próxima partida. Ganhamos na estreia, perdemos agora. Agora é pensar nos 3 pontos na próxima partida. Obrigado, então. Aí, né? O Good of Zaga, dizendo... Chovendo no molhado, né? Os gols muito cedo. Lembrando que, se ele não sabe, né? Uma partida de futebol tem 90 minutos e dentro desses 90 minutos você tem bola na rede e vamos ouvir ele, que foi eleito o craque do jogo, Nicolas Careca, nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi. Um dos primeiros lances, mas não tenho noção não, mas estou muito feliz. Eu só quero agradecer porque fiquei 5 meses machucado. Então fui até o Dr. Tonon, que 5 meses eles cuidando de mim. E às vezes a gente sabe que o pessoal acha que alguns jogadores, né, tá de má vontade, mas não é. Então eu queria agradecer todo ao clube que pediu meu retorno, acreditou em mim. E para todos os roupeiros, todos os fisioterapeutas e todos os doutores vai esse gol que cuidaram tão bem de mim e acreditaram. Porque você também foi bastante criticado, né, Nicolas? Queria que você comentasse, né, do que você viveu. Você falou aí da contusão, da ajuda de todo mundo aqui. Você esteve perto de sair, inclusive, né? Comenta pra gente sobre toda essa situação. Tava indeciso, portanto que eu cheguei até 2 dias atrasado, porque eu não sabia. Mas é como eu falei, a crítica faz parte, a torcida é mais emoção, mas mesmo assim eles apoiam a gente, mas é isso, não dá para baixar a cabeça, a gente sabe que nossa vida é altos e baixos como atleta, então é manter o foco para a gente continuar e, nada melhor do que poder ganhar de uma grande equipe com a nossa torcida e ainda coroando com o gol. E continua falando aqui, né, o Nicolas Careca vai falar sobre Careca, né, claro, sobre o apelido, o peso.
No começo, assim, quando a gente é criança, a gente até, né, porque eu tive problema emocional com 8 anos e acabei perdendo, afetou meu sistema nervoso. Mas aí cheguei no clube, né, no Grêmio, onde eu fiz toda a minha base até profissionalizar, e de lá pegou careca e ficou. E tem... Não, tranquilo. Futebol é zoeira e aí estamos sempre juntos ali resenhando. Como é que é representando no Guarani, que teve o Antônio Careca também, né? Tem esse peso também, né? Não, tem que ralar bastante para chegar no nível dele. A gente sabe que foi um grande ídolo pro clube, mas se eu puder já honrar a camisa, já para mim já é de grande valia. Só mais uma, em relação ao seu gol, você acha que esse troféu aí, esse gol também, eles confirmam a sua permanência aqui também, te dá mais força para continuar aqui? Claro, é igual eu falei, é um misto de emoções, então poder voltar após 5 meses e ainda ser coroado com esse prêmio aqui é só agradecer a Deus mesmo. Obrigado a todos, tá? Vai lá. Tá aí, Claudinei Corsi, o NC11. NC, nunca quem criticou você, rapaz. Ó, Você e está NC, ficando- ó, nunca critiquei. Exatamente. NC, nunca critiquei 11. Camisa 11. Camisa entendeu? 11. NC11 aí, ó, explicando toda a sua saga, né? 5 meses no departamento médico. E aí ele conseguiu. Deu a volta por cima, nada como esse esporte apaixonante, né? Futebol é sensacional, apaixonante por causa disso. Ele pode, em 90 minutos, ele pode mudar tudo. Você pode virar herói, você pode ser o vilão. Por isso que amamos, adoramos esse esporte, o futebol, Claudinei Corsi. Tá muito bem, 11 da noite, mais 38 minutos, é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira, o seu teaserzinho, o seu destaque nesta abertura do fim de jogo, o Guarani venceu 2-0, Wagner. Um começo de jogo com uma outra postura do time do Guarani, marcando pressão em cima do Santos, tanto é verdade que saiu o gol logo no comecinho, depois 2 outras chances em seguida, que o Guarani faz 2-3-0, não seria surpresa para ninguém. Fez 1-0, continuou com o mesmo esquema de jogo. O Mozart conseguiu colocar na cabeça dos jogadores que realmente teria que mudar a postura do time em relação à primeira partida contra o Santo André, e foi isso que nós vimos aqui, um time comendo a grama. Diogo Matheus, que fez uma lambança na partida contra o Santo André, foi ele que não deu a necessária cobertura para o Magrão fazer o gol naquela oportunidade. Hoje nós vimos ele cortando chute a gol, evitando que a bola chegasse até o Kozlinski. Então, jogadores que a gente tinha alguma dúvida, hoje aqui se superaram. E, portanto, aí de parabéns todos, desde o técnico Boza, pelas mudanças que fez, pelo que colocou na cabeça dos jogadores para produzir a noitada que nós vimos hoje, como também o desempenho dos jogadores, tanto é que jogadores como Nicolas Careca, recebendo o prêmio aí de melhor em campo, coisa que não acontecia há muito tempo, né? E isso é importante, Nando Claudinei, você até dizia isso. Não só pelo jogo de hoje, mas vai dar moral para ele para a sequência. É verdade, é o que nós esperamos, né? Assim como o Bruno José, que também foi muito bem hoje, né? E o Richard Rios também. Daqui a pouco tem a votação no Melhor em Campo. Você, torcedor do Guarani que está com a gente ainda no Facebook e no YouTube, se quiser mandar o seu voto para o Melhor em Campo, fique à vontade. Aqui o voto do ouvinte tem peso 2. Fim de jogo, canais Futebol Interior, repercutindo a bela vitória do Guarani 2-0 em cima do time do Santos. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller.
Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Filhinho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Filhinho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. 11 da noite, mais 43 minutos, 11h43 é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a boa vitória do Guarani em cima do Peixe. 2-0, o Guarani venceu com gols de Giovanni Augusto, logo a 5 minutos, quase 6 minutos do primeiro tempo, e o segundo tempo já 30 segundos, Nicolas Careca fazendo o segundo gol. E o Guarani venceu, portanto, 2-0. Nada de coletiva ainda, né, Albert Cavalcante? Nada de coletiva, Claudinei Corsi, estamos no aguardo. Legal, vamos aguardar então aí o Moza, né, porque vai falar em entrevista coletiva, acreditamos que vão mandar aqui pra gente o link, né? Por enquanto não chegou, mas deve chegar daqui a pouquinho. E vamos então adiantar nossa pauta aqui, já são 11 horas mais 45 minutos. Vamos escolher aqui o melhor jogador em campo, com votos aí que já tivemos do ouvinte, né? Então, o melhor em campo, Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Legal, Lucas de Souza, começando aí com o ouvinte que já votou, não é isso? Muito bem, o ouvinte, o Diego Anselmo, voltou aqui no Nicolas Careca. Nicolas Careca, portanto, dois votos. Dois votos aí, voto dobrado. Exatamente. Wagner Ferreira, o melhor em campo do Guarani. Wagner? Eu não posso ser incoerente, né? Se eu elogiei durante o jogo todo a performance do Richard Rios, tanto no primeiro, no segundo tempo nem não, mas no primeiro ele acabou com o jogo, tanto defensiva como ofensivamente. No segundo talvez cansou um pouquinho, mas também participou inclusive do gol do Nicolas Careca. Começou do pé dele, soltando pro Bruno e o Bruno fazendo o cruzamento. Então eu não mudo a opinião não, vou ficar com o Richard Rios. Legal, um voto do comentarista Wagner Ferreira para o Richard Rios. Você, Lucas de Souza, o melhor em campo para você? Eu acompanho o relator. Richard Rios hoje representou o que faltou para o Guarani no jogo contra o Santo André. A dinâmica de jogo, né, a fluidez no meio campo do Guarani fez a bola chegar no ataque. Consequentemente, o Guarani dominou as ações contra o Santos. Foi o vencedor, mas muito pelo trabalho do colombiano que joga de terno e gravata. Richard Rios, para mim, o melhor em campo. Tá certo, mais um voto para o Richard Rios. Albert Cavalcante, para você o melhor em campo do Bugre. Concordo com os meus colegas de bancada, porém, entretanto, hoje eu irei mudar o meu voto, tá? E eu irei votar nele. Bruno José. Concordo com meus companheiros, mas hoje o Bruno José foi fora da casinha. Eu nunca vi no Guarani, o tempo que ele tá no Guarani desde o ano passado, né, pra segunda temporada, o que ele jogou isso hoje, é inegável. O que ele jogou hoje, jogo dele o Richard Rios, ele jogou de terno, mas todas as partidas o Richard Rios joga de terno. Só aquelas duas partidas que ele foi expulso, né, principalmente no derby, que ele ali o terno, ele não tava de terno, tava de calça jeans. Agora o Bruno José hoje ele surpreendeu, para mim o voto é Bruno José. Muito bem, então com essas e mais aquelas eu tenho que decidir aqui entre o Nicolas Careca e o Richard Rios, é isso? É isso aí. Você vai ser o voto de Minerva, né? Ou pois você pode empatar. Exatamente. E aí o Felipe Marques vai escolher. Quem vai ser o melhor em campo? Felipe Giannichini Marques vai ter que... É ele? Felipe Giannichini Marques vai ter que... Você sabe que é o Giannichini, né, Felipe? Sabe, conhece. Ele sabe, né? Conhece. Conhece.
Bom, eu vou desempatar aqui. Vamos então dar um voto de confiança aí. O Richard Rios já está com seu futebol mais avantajado, já está mais... É um jogador mais maduro no Guarani. E vamos dar uma força então para o Nicolas Careca, né? Para ver se, quem sabe, esse gol aí, esse retorno dele. Quem diria, hein? E o troféu. Nicolas Careca, melhor em campo. Pois é, Nicolas Careca, então, eleito o melhor jogador em campo na vitória do Guarani em cima do Santos por 2-0. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá certinho, então. Nicolas Careca, o melhor em campo. E a gente vai seguindo aqui com o nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior, aguardando a entrevista coletiva do técnico Moza. Nós vamos então aqui com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Wagner Ferreira. Eu começo com o goleiro Kozlinski. Wagner. Ele teve a felicidade de contar com um ataque inoperante do Santos nessa noite. O próprio Soteldo, que é o principal jogador, o que finalizou para fora, por cima, só teve um chute a gol do Soteldo que o Kozlinski fez uma defesa. E no primeiro tempo, foi uma falta cobrada, 24 minutos, que ele mandou para escanteio. E só, não tem nenhuma outra defesa do Kozlinski. Então não foi chamado no jogo. Então nota 7 para o Kozlinski, mas passou tranquilo no jogo. Nota 7 para o goleiro do Guarani. E o Diogo Matheus, Wagner? Muito bem no primeiro tempo, né? Fazendo uma trinca ali pelo lado direito, ele, o Richard Rios e o Bruno José. Mas no segundo tempo, talvez seguraram o moço por ali, talvez o Guarani tenha optado mais pelo lado esquerdo, mas não apareceu tanto no segundo tempo. Por essas e outras, nota 6, meia dúzia para o Diogo Matheus. Meia dúzia. Um dos zagueiros do Guarani, Wagner, o Lucão. Olha, uma dupla que vai se firmando, hein? Lucão e Luciano Castan. O Luciano Castan aparece mais, em mais categoria do que o Lucão. Mas nota 6 pro Lucão, acho que tá bom. Nota meia dúzia. E o Castan, Wagner? Nota 7. Um ponto acima, não perdeu nenhuma bola. Acho que nenhuma bola jogada na área o Luciano Castan perdeu. Então, nota 7 para ele. E lá pela lateral esquerda do Guarani, o Jamerson, Wagner? Um pouco tímido, né? Não desceu muito pro ataque. Eu nem sei porquê, porque tinha condições, o Guarani tinha volume de jogo para descer. E ele acabou ficando, talvez ali até a linha de intermediária. Não foi o Jamerson de outras oportunidades. Mas nem por isso vai deixar de levar uma nota 6. Meia dúzia para o Jamerson. Leandro Vilela, Wagner? Olha, a nota mais... Acho não tem nota mais baixa aqui. Mas entre as notas mais baixas do time do Guarani, o Vilela. Ele nem sei porque foi substituído. Cansaço eu acho que não foi. Talvez o Moza entendendo que o Iago pudesse dar uma outra dinâmica ali no meio campo, já que o Richard Rios estava saindo muito e o Iago poder dar uma cobertura melhor do que o Vilela. Saiu, foi substituído, mas vai ficar com uma nota 5 aí na média o Vilela. E entrou no lugar dele a 14 do segundo tempo o Iago. Não fez muita coisa diferente do que vinha fazendo o Vilela, não, mas também não comprometeu. Fica na mesma nota, 5. Richard Rios, Wagner. Pois é, tudo já foi dito aqui a respeito do Richard Rios na noite de hoje, né? O Lucas já disse que deu outra dinâmica ali, o meio, tanto defensiva como ofensivamente. E participou dos lances, acho que dos 2 gols ele participou, jogando ali pelo lado direito, fazendo trinca pela direita, e no segundo tempo fez aquele lançamento pro Bruno José fazer o cruzamento pro Nicolas fazer o gol. Então é quase que perfeito o Richard Rios, principalmente no primeiro tempo. No segundo nem tanto, mas por essas e outras vai ficar para mim, com o conceito de melhor em campo, nota 8, a melhor nota do Guarani. Giovanni Augusto, camisa 10 do Bugre. Esforçado, né? Um jogador que tem talento, mas eu não sei porque não apareceu muito no jogo de hoje. Fez o gol de pênalti, tem uma boa cobrança, cobrou com convicção, o goleiro caiu de um lado, ele chutou no outro, a bola bateu na trave ainda por um requinte de crueldade e acabou fazendo o primeiro gol do Guarani. Mas eu esperava mais do Giovanni Augusto, nota 6 para ele. Nota 6 para o Giovanni Augusto. Entrou no lugar dele a 28 do segundo tempo, o Alan Santos. É com uma outra missão, né? O Guarani tira um homem de meio campo, coloca um zagueiro, naturalmente, para dar uma segurada ali, formando um bloqueio para evitar qualquer surpresa por parte do time do Santos. Então o Alan entrou, não apareceu muito, nota 5 na média. Bruno José. Surpresa, né? Uma surpresa, uma bela atuação do Bruno José.
Na Série B, ele teve, acho que um destaque num dos jogos lá, que ele fez um gol. E você sabe contra quem que ele fez o gol, né? CRB, ou sei lá. É o Nicolas Careca? Não, o Bruno José. É o Bruno José? Foi uma das partidas... O Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, então. O terceiro gol do Guarani contra o Sampaio Corrêa na Série B do ano passado, placar de 3-0 no Brinco de Ouro. O terceiro gol foi do Bruno José. Eu me lembro que ele teve uma boa nota nesse jogo também. E hoje também. Vai ficar com uma nota 7. Bom primeiro tempo. Começou o segundo tempo com tudo também. O cruzamento na cabeça do Nicolas para fazer o segundo gol. Então, muito bem. O Bruno José que teve o voto, né, do Albert Cavalcante ou não? Ele votou no Nicolas. Bruno José. Bruno José. Então, a nota 7 pro Bruno hoje aqui. Uma das melhores partidas dele no Guarani. Nota? 7. E foi substituído a 14 do segundo tempo, entrou o outro Bruno, Michel. Eu esperava até que pelo que o Bruno Michel apresentou contra o Santo André, que ele começasse a partida hoje. No entanto, né, como o Bruno José tem aí a preferência do treinador, do Mozart, ele começou com o Bruno. E se deu bem, que o Bruno foi muito bem. E o Bruno Michel foi bem também, entrou, só que, né, não foi o mesmo daquela partida contra o Santo André. Mas não decepcionou, ficou com uma nota 6 o Bruno Michel. Tem uma ginga, né? Ele jogador que tem uma finta rápida, assim, e uma hora ele chamou o lateral do Santos para dançar. Deu um break. Só atrapalhou um pouco lá o Bauerman. Pois é. Então nota 6 para o Bruno Michel. Bruninho. Um dos mais fracos do ataque do Guarani, né? Nota 5, porque eu não vejo assim a função específica do Bruninho. Ele é um jogador de beirada. Mas o Guarani jogou muito pelo lado direito. Então, pelo lado esquerdo, ele ficou meio esquecido. Não por culpa dele, foi o próprio esquema de jogo. Então, não aparecendo muito no jogo de hoje, nota 5 na média. Nota? 5. 5. E entrou no lugar dele a 28 do segundo tempo, o Jenison. Não apareceu muito, né? Mas é um jogador que... Foi ele que tentou do meio da rua, né? Você tá... Viu que o goleiro estava adiantado, até que foi inteligente. Tentou bater, errou o alvo. Mas não apareceu muito, pouco tempo de aparecer também. Nota 4 para o Jenison. Nota 4 para o Jenison. É muito mais pelo pouco tempo que ele apareceu do que por uma baixa produção. Nota 4. Quis fazer um gol do meio campo, hein, Wagner? Pois é, se faz, né? Tem que sair todo mundo e entrar de novo. Pagar o ingresso. Exato. Derek. Bom, teve a participação no primeiro gol, né? Ele que sofreu o pênalti, uma jogada ali pelo lado direito, uma bobeada do Bauerman, o Bruno José acabou roubando, soltou pro Derek, foi derrubado pelo goleiro, pênalti indiscutível, inclusive o Klaus com muita tranquilidade marcou, os jogadores do Santos reclamaram por questão de ofício, né? Tem que reclamar mesmo, mas um detalhe que pouca gente... O João Paulo reclamou mais do zagueiro do que do... Exatamente. Então pouca gente observou esse detalhe, que o goleiro reclamando do Bauerman, o vacilo que ele deu, né? Obrigando ele a cometer o pênalti. Então nós estamos falando do Derek, que fez essa participação, mas depois não tive mais nenhuma anotação de participação dele no jogo. Então por causa disso ele vai ficar com 5 na média. 5, legal. E a 42 do primeiro tempo, né? Entrou o Nicolas Careca no lugar dele, o melhor em campo, Wagner. Entrou com muita vontade, né? Impressionante como foi disputar todas as bolas. Comecinho de segundo tempo, já que ele entrou no final do primeiro, comecinho do segundo tempo ele aproveitou aquele cruzamento do Bruno José, mas meteu a cabeça sem nenhuma chance pro goleiro. A bola picou ali, quando o goleiro caiu, a bola bateu na risca do gol e entrou. Então um belo gol do Nicolas Careca e outras participações também, teve muito ativo no jogo. Eu vi o Nicolas na defesa, ajudando ali o lateral esquerdo do Jamerson outras vezes. Então, merecido o prêmio da TV, que foi para ele, né, Nicolas Careca com 7. E, quer dizer, a minha nota vai ser nota 7 para o Nicolas Careca. Opa. Legal, vamos então, daqui a pouco vem a nota do Moza e vamos ouvir o técnico do Guarani. E parece que surtiu efeito, né? Porque o Guarani realmente foi muito superior ao Santos. Gostaria que você fizesse análise aí sobre essa grande vitória, quebrando um tabu aí de 13 anos sem vencer o Santos. Boa noite. Boa noite. Não só eu cobrei os meus jogadores, mas eles mesmos se cobraram, né? Porque todos nós sabemos, e não tirando o mérito do Santo André, mas nós tivemos abaixo na estreia. E aí nós precisávamos dar uma resposta primeiramente para nós mesmos, né? Eles como jogadores, nós como comissão, e uma resposta para o nosso torcedor. E assim, graças a Deus fizemos um jogo bem sólido. Assim, os jogadores deram uma resposta
à altura assim, do que eu esperava deles, porque normalmente a gente cobra de quem tem para dar, né? Então eu acredito muito nesse time, nessa equipe, no grupo que nós formamos, e eles estão de parabéns assim, porque pelo que eles entregaram, né? Enfrentaram uma grande equipe, né? E não é tão simples assim, vocês sabem bem, o Santos é uma força do nosso futebol, e enfrentar o Santos nunca é simples. Então, o grande desafio agora para nós é nós mantermos esse nível de atuação contra qualquer adversário e em qualquer estádio, né? Jogar no limite, se entregar como eles fizeram, ter imposição com a bola, fazer as combinações que nós treinamos de maneira repetida. E é isso, o grande desafio é tentar jogar no limite todos os jogos, como eles fizeram hoje. E hoje, realmente, eles estão de parabéns, que foi de encher os olhos, literalmente. E é isso, agora se preparar, no sábado já tem mais um desafio duro. Tudo bem, Moser? Tudo bem, boa noite. Antônio Lupe, Rádio CBN. Sei que é difícil para o treinador falar específico de um jogador, mas hoje ele não fez gol, mas foi importante nos 2 lances, que foi o Bruno José. E era um jogador que a gente até falava, será que ele fica, será que não vai? Como é que foi o trabalho e como é que você avalia a atuação dele taticamente para a equipe e a importância dele para a construção desse resultado? O Bruno ele terminou muito bem a Série B do ano passado, né? E é um jogador bem importante para nós. Ele do lado esquerdo lá eu jogo praticamente com 2 meias, né? Que é o Bruninho e o Giovanni Augusto, e desse lado o Bruno é um ponta de ofício realmente, né? E ele é um cara que taticamente ele se entrega muito, ele equilibra o time, né? Muitas vezes ele faz o trabalho sujo ali de ter que baixar lá na última linha para defender lado a lado com o Diogo, né? E participou, como você falou bem, ele participou dos 2 gols. Essa primeira pressão foi ele que deu para o cruzamento para o Derek, onde surgiu o pênalti. E o cruzamento para o Nicolas foi dele também. Então, falando especificamente dele, ele foi bem importante no jogo de hoje, como tem sido importante para nós, seja no passado e seja para esse início de temporada. Boa noite, Moser. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu queria que você falasse sobre essa alteração que você fez no time titular, né? O Richard Rios no lugar do Iago. Surtiu o efeito que você esperava? Creíamos que sim, até porque ele jogou bem e o time venceu. E a tendência é que essa equipe ela seja mantida para as próximas partidas? O Richard, ele já era um titular da equipe, ele só não atuou contra o Santo André porque ele teve um desconforto muscular, né? E aí ele tinha condições de ir para o banco, nós optamos por preservá-lo para ele poder treinar aqui em Campinas e estar apto para hoje, né? E ele é um jogador bem importante, assim, é um cara que tem uma dinâmica muito, muito grande, assim, né? Ele vai muito bem nas 2 fases do jogo e nos 2 lados do campo, né? Enfim, é um jogador bem completo, assim, né? E agora, em relação à equipe que vai iniciar o sábado, nós precisamos ver as condições dos jogadores amanhã e sexta-feira, né? Campo pesado, choveu muito, foi um jogo que realmente nós fomos no limite, e aí as dores começam a surgir amanhã e depois, né? Então, a partir de sexta-feira, que aí nós vamos definir a equipe que vai enfrentar o Ituano. Nós não vamos ter tempo nem para treinar, porque não tem condições de treinar, é só descansar e ajustar no vídeo, né? E é isso, a princípio, se não tiver nenhum problema físico de ninguém, nós vamos provavelmente iniciar com a mesma equipe. Tem que ver a condição do Derek também, eu não sei se ele teve uma lesão ou não, né? Enfim, vamos aguardar até a sexta-feira para tomar essa decisão. Moza, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o sistema defensivo em relação aos 2 zagueiros, Lucão e o Castan. Essa é a dupla que você pretende utilizar nessa temporada no Guarani? Obrigado. Assim, eu venho treinando 2 sistemas, né? Principalmente na pré-temporada vocês não acompanharam, e nós treinamos 2 sistemas de jogo, com 2 e com 3 zagueiros, né? E o Alan Santos podendo ser um camisa 5, podendo ser um terceiro zagueiro. Eu até pensei hoje, nos últimos 10 minutos, fazer isso, mas assim, como nós estamos controlando bem os ataques do Santos pelo lado, baixando com os pontas, aí eu decidi não fazer a linha de 5 com um terceiro zagueiro. Mas não dá para cravar que essa vai ser minha dupla titular. Tudo depende sempre de rendimento, né? Nos 2 primeiros jogos eles foram muito bem, o setor defensivo foi muito bem, tanto é que quando o Santo André, assim, eles chegaram num cruzamento e nós estávamos em superioridade, acabamos marcando errado e tomamos o gol, mas depois não teve nenhuma ação assim clara do Santo André, então a defesa se comportou bem.
E hoje, novamente, eles se comportaram muito bem. Então, eu não cravo a equipe titular. É óbvio que eu tenho na minha cabeça um desenho já, mas tudo vai depender do rendimento, seja nos treinamentos e de consequência nos jogos, né? Então, enquanto eles tiverem rendimento, eles vão tendo as oportunidades, simples assim. Boa noite, Moza. Boa noite. Victor Freitas, Bugricast, Planeta Guarani. Se a gente puxar do ano passado para cá, o Guarani sempre teve boas atuações jogando contra equipes de maior investimento. No Paulistão jogou bem contra o São Paulo no ano passado, contra o Corinthians, contra o Santos também. Na Série B fez grandes jogos contra o Cruzeiro e hoje fez uma ótima atuação contra o Santos novamente. Queria saber se você acha que o jogador ele se motiva mais a desempenhar um futebol mais condizente, assim, vamos dizer, quando enfrenta um desses times de grande investimento do futebol brasileiro. Olha, eu posso falar da época que eu era jogador, né? Óbvio que você enfrentar uma equipe como o Santos, a motivação ela é natural, né? Mas o grande desafio para um atleta profissional, e aí eu como treinador, eu tenho que passar isso para o jogador, eu encaro todo jogo como o jogo mais importante para mim. Então, sempre o próximo é o mais importante, né? Até porque o treinador não tem muito tempo de festejar nenhuma vitória. Assim, eu estou feliz hoje, é óbvio que eu estou feliz, estou contente, mas a partir de amanhã eu já estou pensando em Ituano. Então, você não tem muito tempo, né, de comemorar a vitória, né? Mas o jogador, o grande desafio para ele é ele realmente se preparar para fazer um jogo de futebol independentemente do adversário. Mas não é uma coisa simples, porque realmente, quando você enfrenta o Santos, a motivação ela é uma, mas quando você vai enfrentar o Ituano, a tua motivação ela tem que ser igual ou até maior, porque porque o futebol é preparação. Prova disso foi o nosso último jogo, né? Talvez nós não nos preparamos adequadamente para fazer realmente um jogo de futebol. E aí você é pego de surpresa. Então, qual que é o desafio? É comemorar essa vitória, mas a partir de amanhã virar a página, até porque você tem que provar quem está nessa profissão, e eu sempre falo isso para meus atletas, e eu acredito nisso, quem está nessa profissão tem que sempre provar alguma coisa para alguém, seja para você mesmo, para vocês da imprensa, para a torcida. Então, no sábado nós temos um desafio bem duro, tanto é que a base do Ituano ela permaneceu, e eles chegaram em quinto na última Série B. Eles têm 2 jogos, empataram com o São Paulo em casa, fora, empataram hoje e perdendo um pênalti. Eu vi um pouco só do jogo, foi mais ou menos no horário do nosso. Então nós vamos enfrentar um adversário muito duro. E o jogador ele tem a obrigação de se preparar adequadamente para fazer um jogo de futebol. Então o nosso desafio nesses próximos 3 dias é mobilizar e se preparar para fazer um grande jogo no sábado, que é um jogo bem importante, pensando naquilo que nós almejamos lá como objetivo, né? Nós queremos classificar para a próxima fase. Então, dentro da nossa casa, nós temos que nos impor, nós temos que jogar no limite, nós temos que pagar o preço realmente para vencer. Então, pode ter certeza que é isso que nós vamos fazer no sábado. Mozart, boa noite. Lalinho Oliveira, Rádio Clube de Americana, parabéns pela vitória. Obrigado. 2 perguntas para você. A primeira, a vitória do Guarani foi construída por jogadores do setor ofensivo, mas dá para colocar também na conta da defesa, do sistema defensivo? E a segunda, gostaria que você falasse também dos 2 centroavantes, o Nicolas Careca e o Gênison. Dá para pensar em uma provável formação com esses 2 jogadores atuando ao mesmo tempo? Bom, assim, eu vejo o futebol que todos os jogadores precisam participar, né? O jogo exige isso hoje, né? Então, quando você fala de organização ofensiva, ela parte do Maurício e vai terminar no centroavante. Eu, pelo menos, vejo o futebol dessa forma, né? E na fase defensiva é a mesma coisa. A nossa pressão inicia com o Derek, com o Nicolas, com o Gênison, enfim, quem esteja jogando, e para justamente facilitar a vida da defesa. Esses setores, eles precisam coexistir, né, para a coisa funcionar, né? E com relação ao Nicolas e o Gênison jogarem juntos, eu não vejo problema algum. Muda um pouco a característica do time, muda até um pouquinho em termos de movimentação. No passado nós fizemos alguns momentos assim 2 centroavantes. Jogar com 2 centroavantes é um pouco mais complexo, as movimentações, não parece, mas elas são bem mais complexas assim, precisa de um pouco mais de tempo de treinamento, porque assim, para jogar com 2 centroavantes na fase defensiva, eles precisam se sacrificar muito, porque senão você perde o meio, e na fase ofensiva as movimentações elas são um pouco mais complexas. Então eu não descarto essa possibilidade, mas num período de 3 dias de preparação, 2 dias de preparação, eu acho pouco provável que aconteça.
Legal, tá? Então a entrevista coletiva do técnico Moser após a vitória do Guarani em cima do Santos, 2-0. Wagner Ferreira, a gente parou na nota do Moser, mas antes de você dar a nota dele, aproveite e diga aí o que você concordou ou não, ou você discordou ou concordou com tudo que ele falou, Wagner. Bom, ele não ilude ninguém, né? Eu gosto da entrevista do Mozart porque ele é muito sincero. Ele fala realmente aquele jogo que a gente acompanhou junto. Então não inventou nada, não tem desculpa, não tem muleta nenhuma. Disse, deu méritos para os jogadores aí pela vitória de hoje, não poderia ser de outra forma. Ele tem seus méritos também por ter escalado praticamente o mesmo time que jogou em Santo André, evidentemente com uma outra postura, né, que colocou na cabeça dos jogadores. E a principal atitude foi mexer no meio campo, com a entrada do Richard Rios. Então, uma nota 8 para o Mozart pela jornada de hoje, pela brilhante vitória em cima do Santos por 2-0, e deixou nas entrelinhas aí de que se o Derek não puder jogar, que o Nicolas Careca será o centroavante. E nas demais posições, diz que vai manter o mesmo time. Agora, o Vilela é uma incógnita, né? Será que começa com o Vilela, que começa com o Iago? Enfim, como ele disse, não tem muito tempo para treinar, que hoje é quarta, né? Quinta o pessoal se apresenta, vê quem tá com dor, quem não tá. Sexta-feira já tem que concentrar, porque no sábado já tem jogo contra o Ituano. Então é isso aí, de parabéns ao Guarani, de parabéns a toda a torcida do Guarani pela brilhante vitória contra o Santos. Guarani que está liderando o grupo agora, né? Já que tem um grupo que está facilitando as coisas, né? São Paulo empatou, Água Santa perde, Mirassol perde. Mirassol perdeu e o São Paulo amanhã pode fazer a parte dele, né, Tricas? Vamos perder pra Ferrinha amanhã, né? Ajudar o Guarani. E, enfim, pra gente seguir em frente. Tá bom, já o Wagner vem com o destaque final. Eu aproveito então para pegar o destaque final do Albert Cavalcante, que reportou aqui Guarani 2, Santos 0. Albert. Passando agora a segunda rodada no grupo do Guarani. O Guarani que está no grupo B, né? Ele é líder do grupo B. Quem diria, hein, Guarani? Guarani vem com dois jogos, com uma derrota. Se acabasse o campeonato hoje? Se acabasse o campeonato hoje não tinha como, Se caso a primeira fase acabasse hoje, o Guarani estaria classificado. É isso mesmo. E pela tabela aí ia acontecer contra o Tricas, né? Exatamente, só que é o que acontece. Como o Guarani está na primeira posição e o Tricas na segunda posição, seria a decisão, que é jogo único, né? Seria no Brinco de Ouro da Princesa, hein? Seria sensacional, mas eu ainda acho que nesse grupo B ainda vai dar Mirassol. Mas voltando à classificação, né? O Guarani vem na primeira colocação, fez 2 partidas, ele tem 3 pontos. E segundo vem o São Paulo, né? Que fez uma partida só, ainda vai jogar amanhã contra a Ferroviária. É claro que o resultado será adverso ao Tricas. E o terceiro e quarta colocação vem o Água Santa, o Mirassol e o Água Santa. Só uma observação, o Água Santa já está com -6, no -5, né? Fez 1 gol e tomou 6 gols e fez 1, né? Então tá com -5. Então o Água Santa que não abre o olho, porque você sabe, né, Claudinei Corsi, tudo pode acontecer. E lembrando, né? É o Carpini lá, né? É o Carpini, o carpinismo. O carpinismo reina lá no Água Santa. E a próxima partida do Guarani é no sábado, né? Dia 21, às 16 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi. Muito bem, um grande abraço, muito obrigado, Albert Cavalcante, e até a próxima, né? No sábado você vai estar de folga, não é isso? Exatamente, ganha uma folga aí. Então a próxima é contra terça-feira, dia 24. Contra? Corinthians e Guarani. Aí no Itaquerão. Tamo junto, terça-feira. E aquele horário, hein, Claudinei Corsi? Qual é? 20 horas. Tá bom. Né? Aí é bom. É meia coruja isso aí. Grande abraço, Albert. Abraço, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca. Wagner Ferreira com o seu destaque final e a expectativa, né, Wagner, que pode ter o torcedor do Guarani para o jogo contra o Ituano. Bem, se for esse Guarani que nós vimos hoje contra o Santos para a sequência do campeonato, o torcedor pode ficar tranquilo, porque dificilmente vai encontrar um adversário que consiga combater. Um time bem organizado, distribuído dentro do campo, ofensivamente um time, né, brilhante, os 2 jogadores de ataque fizeram gols, né? Tá certo que um foi de pênalti, mas o outro uma jogada trabalhada. Enfim, o Guarani, pelo jogo de hoje, está no caminho certo. Parabéns aí ao Mozart, que está conseguindo agrupar esses jogadores em torno dele, jogadores da sua confiança, e o time base está aí. Então, uma ou outra alteração não vai mudar muito o estilo de jogo do Guarani.
Agora, o que me chamou a atenção, é até justo, né, que se diga isso, que a chuva atrapalhou demais. Porque um jogo Guarani-Santos, com 4 mil torcedores, é muito pouco, né? Agora, evidentemente, o pé d'água que caiu foi uma tempestade, justamente momentos antes da partida. Então, afastou um pouquinho o torcedor. Mas, né, público muito pequeno, 4.699. E se a gente levar em conta, né, Wagner, TV Record, Premiere, Paulistão Play, né? Com três emissoras transmitindo o jogo, né? Evidentemente que fica difícil. Bem, só para finalizar, o Rafael Claus foi uma segurança para o jogo, marcou com convicção o pênalti, alguma reclamação, mas é de ofício do time reclamar. Foi muito bem no jogo. O Daniel Paulo Zioli tem 41 anos, esse cara é acupunturista, esse Daniel Paulo Zioli. Pelo menos mudou um pouco a profissão, né, Wagner? Acupunturista e fisioterapeuta. E o Rafael Tadeu, nós nem falamos da arbitragem, nem de nada de impedimento, nada de lance duvidoso, né? Foi muito bem a arbitragem. Cartão só? O Rafael Tadeu, ele tem 36 anos, o mais novo deles aí, é professor em São Paulo. Então, de parabéns à arbitragem também. É um jogo que merecia um árbitro de categoria como o Rafael Claus. É isso aí, Claudinei. Legal, Wagner. Até sábado, então, Wagnão. Se Deus quiser, estaremos juntos. Um grande abraço, até lá. Um abraço. 13 minutos já invadindo a quinta-feira, né? 13 minutos, meia-noite e 13 agora. Nós vamos, em 30 segundos, conferir a ficha técnica de Guarani 2 Santos 0 para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. A primeira vitória do Guarani em 2023. O Guarani deitou e rolou pra cima do peixe. O técnico Mozart Santos mandou a campo Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Vilela, depois Iago, Richard Rios, Giovanni Augusto, depois Alan Santos, Bruno José, depois Bruno Michel, Bruninho, depois Jenison e Derek, depois Nicolas Careca. Ainda no banco tinha o Tony, Lucas Marques, o Mike Alvarinho, o Wenderson Lima e o Rafinha, o Rafael. O Santos de Odair Helmut, que precisa se reabilitar e precisa melhorar muita coisa para essa temporada, mandou a campo o João Paulo, João Lucas, depois Natan, Maicon Bauerman e Lucas Pires, Dodge, depois Lucas Braga, Sandri e Zanocelo, depois Ângelo, na frente o Soteldo, Mendonça, depois Juan Seco e Marcos Leonardo, depois Lucas Barbosa. Ainda no banco o técnico Odair Helmut, o Vladimir, Luiz Felipe Messias, Vinícius Balieiro, Camacho, Gabriel Pirani, o Icar Barral. Gols da partida aos 5 da primeira etapa, numa cobrança de pênalti, Giovanni Augusto deslocou, o goleirão João Paulo fez 1-0, numa saída de bola totalmente errada do Santos, do Bauerman, que entregou a bola no pé do Bruno José e que entregou pro Derek, que foi derrubado no pênalti. O Giovanni Augusto marcou o primeiro gol do Bugrão em 2023. Na segunda etapa, primeiro lance, na saída de bola, escapada rápida do Bruno José pela ponta direita, cruzamento no segundo pau. Ele, NC Careca, Nicolas Careca, nunca critiquei, mandou pro fundo do barbante, dando números finais à partida. Público pagante, 4.699 para uma renda de R$120.120. Arbitragem, Rafael Claus, assistido pelo Daniel Paulo Zioli e o Rafael Tadeu Alves de Souza, que ainda teve a arbitragem a quarto árbitro Murilo Tarrega Victor, e lá na salinha do VAR o Adriano de Assis Miranda. Campeonato Paulista Série 1 2023, nesta data do dia 18 de janeiro de 2023, a ficha técnica completa de Guarani 2, Santos 0, Claudinei Corsi. Legal, meia-noite 15, Lucas, grande abraço, até sábado, Lucas. Até sábado, se Deus quiser, Claudinei Corsi. Grande abraço, esse Lucas de Souza transmitiu a vitória do Guarani 2-0 em cima do Peixe. Meia-noite 16, com a ficha técnica de Guarani 2 Santos 0, a gente coloca um ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Meia-noite e 16 em Campinas. Ponto final na jornada esportiva que começou ontem e termina hoje na quinta-feira, já a 17 minutos da quinta-feira.
Dia 19 você conferiu Guarani 2, Santos 0, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagem de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Também para Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Coordenação de esportes de Carlos Corsato, direção executiva de Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima quinta-feira, que nós estamos indo embora e a gente volta a se encontrar no sábado às 4 da tarde, às 3 da tarde, para Guarani e Ituano. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.